Olá, tudo bem com você? Que alegria estar aqui para a gente poder fazer um bate-papo bem gostoso sobre um tema muito especial que nós estamos falando muito durante essa semana, que é o Dia das Mães. Eu sou a Thelma Brenha, neste momento eu sou a líder do Ministério da Mulher aqui para o estado de São Paulo. Tenho a alegria de ser mãe, tenho duas filhas, a Camila, a Casey, e tenho um neto também, o Gabriel. E eu estou aqui junto com amigas muito queridas que aceitaram o meu convite para que a gente pudesse estar aqui conversando sobre essa tarefa de ser mãe, sobre esse privilégio de ser mãe que faz com que a gente tenha momentos alegres, felizes, preocupadas, às vezes tristes também, não é? E às vezes com muita ansiedade. Mas nós estamos juntas aqui para a gente conversar um pouquinho com você que é mãe, com você que vai se tornar mãe, com você também que já passou dessa fase de mãe. Nós queremos falar sobre essa parte gostosa da vida de ser mulher e que Deus deu essa alegria, né, para muitas mulheres. Então, neste momento, eu quero que vocês conheçam as minhas convidadas. E eu quero começar com você, Ivy. Que privilégio meu estar aqui, ao seu lado, Thelma, que eu admiro tanto, e ao lado destas minhas amigas, que Deus aqui nos reuniu. Então, eu sou grata. Meu nome é Ivelise Fonseca de Mateu. Eu começo de trás para frente, me apresentando para dizer que eu sou mãe hoje da Sara, que tem 5 anos, esposa do Douglas. Sou advogada, sou professora universitária e tenho tido a oportunidade de fazer algumas palestras nessa área por aí. Que bênção estar com você aqui. Obrigada, viu? O privilégio é meu. E agora, minha amiga Leilane. Meu nome é Leilane. Podem me chamar de Nani, que é mais fácil. Eu sou mãe da Sophie, de 7 anos, e da Sara, de 5 anos, casada com o Joseph, e eu sou publicitária. E é um prazer estar aqui, enorme. Muito Obrigada pelo convite. Eu que agradeço, estou muito feliz, viu, por você estar aqui com a gente. E a minha amiga Pri. Eu sou Priscila, tenho 2 filhos, o Pedro Henrique, de 10 anos, a Giovana, de 7. Sou formada em jornalismo, mas resolvi migrar e ir para outra área. Estou cursando o curso de psicologia. E é uma alegria estar aqui com vocês, amigas queridas, para conversarmos sobre Ministério da Mulher. A gente esqueceu de fazer essa propaganda, né, Pri? Eu e você somos do Ministério da Mulher do NASP, tá, Thelma? Temos aqui, então, Mulheres em Missão. Mulheres em nesse Missão, podcast. investidas, é verdade. É, com certeza, que bom. Bem, eu quero, antes de começar a nossa conversa, eu quero ler a palavra de Deus para a abertura desse podcast. Eu escolhi hoje o texto de Filipenses 4, versículos 6 e 7, que nós lemos assim: Não vivam ansiosos por coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo que precisam e agradecendo-lhe por tudo o que já fez. Então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo o entendimento e que guardará seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Eu sempre falo que parece que esse verso ele foi escrito para nós, mulheres, e agora, nesse momento, especificamente para nós mães, não é verdade? Porque às vezes a gente fica tão ansiosas com as nossas responsabilidades de mães, de como educar os nossos filhos, não é mesmo? Mas o Senhor aqui ele é bem claro, ele diz para todas nós: não fiquem preocupadas e nem ansiosas por coisa alguma, não é? Tudo nós devemos levar para o Senhor. Então, neste momento, eu quero conversar com o nosso Deus, pedindo para que Ele esteja conosco ao iniciarmos este bate-papo, essa conversa tão gostosa que nós vamos ter entre amigas e como mães. Vamos orar? Querido Deus, querido Pai, que privilégio estarmos aqui diante da Tua presença, através de uma conversa tão especial que nós vamos ter entre amigas e também baseada na Tua palavra, naquilo que o Senhor diz para cada uma de nós, enquanto mulheres e enquanto mães. Por favor, esteja conosco, esteja também com cada pessoa que vai estar assistindo este conteúdo, que vai estar ouvindo esse podcast, que o Senhor possa dar as bênçãos que cada um necessita e precisa. Entregamos tudo em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Bem, então, eu acho que eu começo com você, Ivy. Pode ser? Na ordem, meninas. Na ordem, né? Velha, não é justo, hein? Ivy, eu me lembro quando você se tornou mãe. Foi muito especial, na verdade, tive o privilégio de acompanhar esse momento da sua vida. É verdade. E às vezes a gente fica preocupada, na verdade, quando a gente recebe a notícia, é um misto.
As mães têm, né, esse misto de alegria, de preocupação. Não, eu vou ser mãe agora, né? Acho que a primeira coisa que a gente pensa é isso, e agora? Por onde que eu vou começar, né? Mas eu quero fazer uma pergunta para vocês. Queria que você falasse qual é a sua parte favorita de ser mãe, como você se sentiu ao receber também essa notícia, essa maternidade, né? O quanto ela mexeu com você? Ai, Thelma, eu digo que mexeu com tudo. Quem eu sou hoje como mãe não é a pessoa que eu fui antes da Sara. E eu nem consigo me enxergar anteriormente. Quando eu recebi a notícia, para mim foi um milagre, uma oração respondida, talvez de um sonho nem sonhado, porque no meu caso eu tive endometriose minha vida toda, operei 2 vezes. Para quem não conhece, o tecido do endométrio fica afetado, você passa por alguns tratamentos. E eu já tinha dito para o meu esposo que eu gostaria de ter filhos, mas que eu não gostaria de fazer tratamento. Então, a minha oração é que eu tivesse filhos da forma natural, sem interferência de tratamento. Apesar, Thelma, Pri e Nani, da minha dissertação de mestrado ter se tornado um livro publicado no Brasil sobre os tratamentos da reprodução humana assistida. Eu estudei muito sobre isso. Eu escrevi, me tornei uma, assim, das cientistas da área no país. Mas eu falei, eu não quero, Senhor. Então, quando eu descobri a notícia de que eu estava grávida, eu fiquei muito feliz e agradecida a Deus. Quando ela nasceu, isso eu quero contar, no hospital foi uma festa. A Sara recebeu 5 chás de bebês, de alunos, de colegas do trabalho. Tudo foi muito over, assim. Todas as etapas foram muito extraordinárias. Eu recebi muito amor e entendi o que é estar grávida, ser acolhida. Mas eu nunca vou me esquecer que no hospital, quando o Douglas foi buscar o carro, e eu me coloquei entre a porta que abria e fechava com aquele bebê, eu olhei para aquela cena, a porta abriu e fechou 2 vezes, e ele tava no carro e falava, venha, eu falava, não vou. Eu falava, Senhor da glória, o que eu vou fazer com esse ser e com a minha vida? Eu sempre tive tudo muito no controle. Sim. Sempre fui muito organizada, então eu me preocupava. Verdadeiramente eu me preocupava com tudo que fosse acontecer. Mas eu me recordo que o Douglas chamou pela 3ª vez. Venha! Eu falei, aqui dentro é seguro. Eu fiz assim, tem enfermeiras, todos cuidam, como vai ser ele? Vambora. E quando eu entrei no carro e a gente foi indo pra casa, eu lembro que a gente parou na Alô Bebê pra comprar banheira, porque não tinha. Eu tinha todos os presentes, mas não tinha banheira pro banho. E eu vi que poderia ser tranquilo. Então, a maternidade, pra mim, é o verdadeiro exercício da minha fé. Da confiança em Deus, tá? Porque é Ele quem faz o que eu não posso fazer. Com certeza. É Ele quem realiza. E é Ele quem cuida do que eu não posso cuidar. Eu faço a minha parte. E assim eu me sinto mais leve. Eu tenho aprendido com a maternidade as minhas limitações. E de que eu não sou eterna também. Sim. Por mais que eu queira estar com a minha filha, eu não sou eterna. Mas enquanto eu estiver com ela, eu posso prepará-la para o que for possível. E foi uma realização inesperada, um sonho não sonhado. Eu não fui uma mulher que planejou, se você dizer assim, você não planejou a gravidez? Não, planejei. A Sara foi querida, planejada, e cada passo foi galgado conforme a vontade de Deus. Mas não é que, eu me organizei a vida toda. Eu tive a oportunidade de estudar, de viajar, de me casar, e tive a Sara. Então, eu fui uma mãe muito realizada nesse sentido. E agradeço a Deus. E não vou dizer que é só isso, não, mas você perguntou a primeira parte positiva. Sim. Conta pra gente essa história, Nani. Bom, assim como a Ive, eu gosto da vida bem planejada, sabe? E eu e meu marido, a gente já sabia como que a gente queria educar nossas filhas quando a gente namorava. A gente já conversava sobre isso, a gente já imaginava como seria a nossa família. Cultinho de sexta-noite era o ápice pra gente. Então, o cultinho de sexta-feira à noite, como será? Eu imaginava como ia ser. Só que eu também queria trabalhar, estudar, e a gente demorou uns 10, 11 anos aí pra engravidar. E aí foi a idade, né, que bateu, na verdade. Acho que quando bate, assim, naquele... acho que é agora, tem que ser agora, senão eu vou desistir. Eu não posso desistir disso. E aí descobrimos que, enfim, somos muito férteis, né? Que é sempre na primeira tentativa que a coisa já vem, entendeu? Foi um susto, assim, porque é aquela coisa, né? A médica fala que vai demorar 6 meses, tal, não sei o quê. E aí foi tudo muito rápido. E na primeira gestação foi, assim, um sonho encantado. Um sonho encantador, assim. Eu fui muito bem cuidada. E tudo no trabalho, tudo que eu vivi foi encantador. Eu não sonhava com aquilo, mas eu fui descobrindo quão incrível é
ser mãe, eu amei estar grávida. Tem mulheres que não se sentem bem, Sim. que não é bom mesmo. É. Realmente o corpo, né, o bebê assuga tanto, né, que não é agradável mesmo. Mas eu, assim, amei cada momento de desenvolvimento. Eu estudava. Eu falava para meu marido, essa semana eu preciso beber tanto de água, porque o bebê vai estar em formação assim. Então foi muito gostoso. E aí a segunda gestação veio para ser tudo diferente. E eu descobri todo um outro lado o desconforto. Nossa, e aí foi quando eu me vi amadurecendo. Porque quando a gente não passa por dificuldade, a gente não amadurece. Quando é tudo flores, quando é tudo perfeito, você não aprende. Sim. Você aprende na dificuldade, né? E aí a Sara veio me mostrar que eu era mãe de primeira viagem na segunda filha. E aí eu tive várias coisas para aprender com a Sara, com a nossa caçula. Ai, mas é encantadora, é encantadora. Eu tava falando, antes de começar, eu olhei para essa foto e lembrei da mãozinha delas no rosto. Como é gostoso do bebezinho, a mãozinha do bebezinho na gente. E A gente quando sente o eles calorzinho, seguram o no dedo. É muito gostoso. É muito Que delícia, que gostoso. E você, Pri? Eu acho, vocês comentando, os primeiros. É difícil a gente eleger, assim, uma coisa só, né, dentro do contexto de maternidade, mas já acho que os primeiros, eles são momentos sempre muito marcantes, quando você consegue acompanhar tudo isso, né? Primeiro passinho, primeira vez que engatinha, primeira palavrinha. Mas eu até brinco que quando você vai dar aquela organizada na casa, né? Que de quando em quando a gente, como mãe, tem que passar pelos cômodos, né? O quarto das crianças, às vezes, é um dos cômodos, assim, mais desafiadores. Não sei se na casa de vocês é como na minha. Não, na minha é perfeita. Não é perfeita, não. O quarto das crianças costuma ser, assim, um desafio a mais, porque você nunca sabe o que você vai encontrar ali, né? Você fica... Mas, ao mesmo tempo, proporcional ao desafio é também a recompensa. Porque ali não é só uma questão de você arrumar a bagunça de criança, é uma oportunidade que você tem de você entrar no mundo dela e ver o que é importante para ela naquela semana, naqueles dias, desde a última vez que você deu uma organizadinha no quarto deles, o que de lá para cá tem de importante. Então você acha bilhetinho, você acha cartãozinho, você acha uma coleção de pedra, você acha um monte de graveto de todo tipo, você acha coisas assim. Uma vez eu achei um baúzinho, coisa mais fofa, eu não vou dizer de qual dos meus filhos para não expor mais do que devo. Mas, assim, em alguns momentos eu já falei, Senhor, obrigada por isso. Obrigada porque sou eu fazendo essa tarefa da organização que, às vezes, a gente mesmo coloca como algo de menos importância, a gente não valoriza, mas são presentes do Senhor para a gente observar o desenvolvimento, que seriam primeiros também, assim como do desenvolvimento motor, mas do aspecto cognitivo, né? Do aspecto espiritual, muitas vezes, já abrir e viver a Bíbliazinha grifada, a Bíblia nova, sabe, assim, com textos grifados, que eu fico assim, gente, ela não entende direito o que é isso, mas ela achou bonito alguma coisa aqui, né? Então, eu acho que observar o desenvolvimento deles, tanto no aspecto motor, de quando é bebezinho, mas depois que crescem e estão maiorzinhos como os nossos, nessas pequenas questõezinhas da vida deles também é algo assim que enche o meu coração. São momentos especiais, assim, para mim. A maternidade vem cheia de surpresas e de momentos extremamente importantes, né? Sim. E que a gente tem que aproveitar. Sim. Encontrar o baúzinho, Exato. a pedrinha, porque depois passa. Agora, só para deixar claro, não que eu adore faxinar, viu? Só Um detalhe? um detalhe, para deixar claro. A gente entendeu. E para você, Ive, assim, qual foi a parte mais, assim, favorita para você até agora, né? Como mãe, o que você vê na maternidade que te enche o coração e que você fala assim, obrigada porque o Senhor me deu esse presente de ser mãe? É poder acompanhá-la e perceber o seu crescimento. Porque antes, como um bebê, eu deduzia algumas coisas e acertava. Mas hoje ela fala comigo, ela expressa o sentimento. Ela fala, mamãe, eu te amo. Olha, mamãe, eu tô me vestindo igual a você. Ela desenha todo instante, muito eu e ela. E ela quer fazer com as bonecas dela o que eu faço com ela. Então, isso pra mim é um privilégio. Quando a Sara vai dormir, eu sempre agradeço a Deus no quarto dela. Quando eu a vejo dormir, às vezes ela me dá uma canseira. Tá na hora de dormir. Não quero nem falar sobre a hora do sono aqui. Mas quando ela está dormindo, eu sempre vou ao quarto dela e oro agradecendo a Deus por perceber o tamanho que ela era, o jeitinho, o rosto, o cabelo, a forma, perceber como ela tem se desenvolvido, tanto como minha filha, como nos caminhos do Senhor. Ela mudou a minha vida. Sim. Então, hoje, eu entendo assim, a minha vida é uma vida de renúncia.
no sentido de um sacrifício muito positivo. E perceber ela indo, conseguindo, para mim é uma grande vitória. Perceber ela sabendo lidar com as emoções dela, sabendo citar quais são as emoções, ela se posicionando. Para mim isso é muito importante, entende, Thelma? Sim. Até pela minha própria personalidade, porque eu gosto, né, de falar, de me impor, de opinar, e eu quero que minha filha seja feliz e saiba onde ela estiver, assim, se manifestar. Então, quando eu vejo ela, assim, florescer, é para mim, como mãe, o meu momento mais favorito. Ai, que lindo, né? E que Chorei já, privilégio. né? Chorou, Chorei porque faz já. parte, né? É, tudo bem. Isso, dá um aconchego na Isso aí. Ivy. Não, eu me emociono muito. É porque é muito sobrenatural acompanhar o crescimento de uma pessoa e Deus nos dar a oportunidade de recriar como ele. Nós não somos ninguém. Então, toda vez que eu vejo uma grávida ou que eu vejo alguém com uma criança, eu sempre digo, você tem noção do poder que Deus pôs em você? Porque se Criador tornar... agindo dentro de É você. isso, é se tornar como ele, apesar de mim, e ele me escolheu para então ensinar, educar e mostrar. É muito especial. Isso é sobrenatural. Não há palavras que sejam assim suficientes para a gente escrever sobre o assunto, trocar de experiência, a não ser quem viva isso, Thelma. Porque é olhar para aquela criança que era um bebê, que vai crescendo, que parece comigo, parece com Douglas, que lembra às vezes minha mãe, minha sogra, mas que eu olho e falo assim, quem é você? Que eu não conheço, de onde vem isso? Que não é de mim, entendeu? Isso eu não gosto, mas é dela, entendeu? Eu olho e falo assim, nossa, como isso é ela e como ela é diferente. É tão diferente pra mim, porque é viver com uma pessoa. Hoje em dia as pessoas valorizam tanto os animais, e eu sou a favor dos animais. E dentro da lei, muita gente, pra quem não sabe, hoje os animais são tratados nas esferas judiciais, nas mesmas varas de família e sucessões que crianças e adolescentes. Então, as pessoas disputam guarda de animais. Com devido respeito, não tem nem comparação. Para quem gosta de cão, de gato, eu respeito, mas não tem noção do que é como, assim, combinar e conviver com um ser humano em formação. Então, para mim, isso é sobrenatural. Me faltam palavras. E eu fico emudecida, emocionada, às vezes furiosa, e assim vai. É um misto de sentimentos, É né? isso aí. Porque ser mãe, a gente tem que ser bem sincera, né? Não é só flores, Não. alegrias e o mundo cor-de-rosa. Muitas vezes, antes de você ser mãe, às vezes você vê o mundo assim, né? A Sim. maternidade pintada dessa forma. Mas depois, quando a gente começa mesmo, né, a vivenciar a maternidade, a gente entende que não é isso, não é E era o verdade? que eu ia comentar, assim, Isso. desculpa te interromper, eu não quis te interromper na hora, mas assim, você viu na Sara algo que não vem de você, né? Da onde vem isso? E no meu caso, assim, eu via muito essa coisa, assim, da mãe perfeita, o lar perfeito. Ai, eu quero viver esse sonho, que bacana, tô vivendo ele, que lindo. Mas aí, de repente, eu comecei a me ver nela e não gostei do que eu vi. E aí eu me vi tendo que melhorar, que mudar, que pedir perdão a Deus, que pedir que me transformasse e que me concedesse o Espírito Santo o tempo todo, porque é muito, assim, na internet tem muitas frases, né, que jogam e todo mundo replica, né? Então, a maternidade trouxe o melhor de mim. Eu não vivi isso. Eu não achei que Viveu trouxe... o contrário. Foi o contrário. Mas por quê? Porque como eu queria dar o melhor para ela, eu fui na fonte. Quando você vai na fonte e o Espírito Santo tá com você, o que ele faz? Ele te mostra o que você tem de ruim. Sim. Porque quando o Espírito Santo, realmente você ouve a voz do Espírito Santo, você enxerga o que você tem que melhorar. E aí eu me vi assim, nossa, me sentindo muito mal, assim, muito incapaz, né? Então tem aquela coisa, né, eu não sou bom exemplo. Eu preciso mudar, eu tô atrasada. E aí, vem aquele turbilhão de eu tô muito atrasada, tem tanta coisa que eu tinha que ler, tanta coisa, tanto curso que eu tinha que fazer, ninguém me deu, eu não estudei para ser mãe. Ninguém te deu a fórmula, a Ninguém. receita. Pois é, mas ao mesmo tempo, Deus habilita, né? É. Ele pede pra gente fazer, mas ele nos habilita. Habilita. E aí, nossa, é incrível, porque daí você começa se você praticar o que Deus te orientou, você começa a ver que é possível moldar.
com a ajuda de Deus, você está moldando. Sim. E nessa hora vem a sensação, assim, muito clara do privilégio que é ser mãe. A responsabilidade, que daí a gente flerta com a culpa o tempo todo, Sim. mas o privilégio que é, porque assim, tá na minha mão moldá-la. Eu é que tenho a responsabilidade no que eu falo, no tom, na minha expressão facial. Então, o que eu falo para ela, ela vai acreditar que ela é. Sim. Então, olha só a importância, né, de eu parar primeiro, pensar, conversar com Deus, pedir para o Espírito Santo estar presente e aí falar, né? Mas, enfim, no dia a dia não é bem assim. Mas a gente tentando intencionalmente, né? Acho que a intencionalidade em tudo, né? Na nossa vida conjugal e na educação é o que assim me traz é um prumo, assim, me traz a sanidade. Eu sou intencional nisso. Pode ser que eu falhe e eu vou falhar. Claro, E em algumas coisas eu falho miseravelmente, assim. Teve até um episódio é fofo, mas não muito. Eu não vou nem falar qual das duas filhas, pra não expor, mas uma delas era bebezinha, assim, tava na escolinha sabatina, tava sentada, aprendendo a sentar. Então, assim, muito pequenininha. Não, já estava falando as primeiras palavras. Era isso, estava sentadinha. E aí ela soltou uma expressão que a gente achou muito ruim, assim, né? E ela soltou ali estalou a linguinha e soltou uma expressão. Eu e meu marido nos olhamos, assim, falando, mas ela nem fala direito, como que ela soltou isso? Da onde veio isso? Não veio de nós, pais maravilhosos, que tentamos fazer tudo por ela naquela semana. Eu me ouvi fazendo o estalo da língua e a reclamação umas 10 vezes. E aí eu me dei conta de que é uma bobeira, uma bobeirinha. Mas aí te abre olhos para outras coisas. Fala, que outras coisas eu faço? Que não são bacanas? Que outras coisas que... E aí eu orava e falava, Senhor, me mostra tudo agora, escancara. Eu estou pronta para ver, né? E para perceber o que eu Porque preciso são melhorar. nas pequenas coisas que você Sim. constrói uma base sólida, né? Então é se esforçando nas pequenas coisas, né? E os pequenos prazeres também, da mãozinha, né, no rosto. Então, assim, realmente, enfim, é padecer no paraíso. Nós somos a base deles, né? E o ambiente que eles têm. Então, o que eles vão aprender no ambiente que somos nós, se você para pensar nisso, você pode se sentir com uma sobrecarga, porque Muito. quem sou eu? Pronto, falou Quem tudo. sou eu para tamanha responsabilidade? Mas se a gente vai na Bíblia, no Senhor, e ver como Ele nos educa, a leveza que Ele traz para a nossa educação, Ele nos corrige de um jeito tão suave, tão amoroso, tão aconchegante, que a gente quase mal percebe que está sendo uma correção, não é? Em alguns momentos. Isso nos alivia, né? Quando a gente toma assim por parâmetro como Deus nos educa, nos conduz, e a gente reporta isso. Eu tive uma experiência recente sobre isso. Assim, eu não tive experiência de... como algumas amigas, de terem tido filhos que nasçam com uma condição de saúde especial. E isso ser uma situação, assim, forte. Tenho várias amigas, assim, as admiro muito. Mas quando eu penso, assim, nos desafios que eu tenho em ser mãe, e vejo, assim, como que o Senhor é bondoso com a gente, como que Deus nos permite o privilégio de maternar, de sermos mães, a despeito de quem nós somos. E aí eu sempre oro, eu falo assim, Senhor, tenha misericórdia dos meus filhos, porque sou eu a mãe. Eu sei das minhas fragilidades, né? E conduza cada um deles, né, nos teus caminhos, de acordo... E aí, um desses dias eu ia falar, né, da minha experiência. Eu estava um pouco angustiada, assim, eu falei, poxa vida, Senhor, o que eu estou fazendo? Porque a gente tem a culpa, né? A gente flerta com a culpa, é como você falou. E ali naquela angústia, eu falei assim, Senhor, peguei a Bíblia e falei, deixa eu ler um pouquinho. E aí o texto que eu estava seguindo a minha sequência já do meu estudo. E aí, assim, Deus grifa, né? Parece que ele pega um marca-texto e grifa, assim, aquele texto que você já conhece, que você já leu em outras situações, mas de acordo com aquilo que você está passando. Aí ele pegou o marca-texto e grifou, assim, aquele texto que fala, minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E eu falei, Senhor, não sou eu, que somos nós, eu preciso do Senhor, só eu não consigo, né? É o Senhor ali conduzindo.
Essa parte aí, não sou eu, somos nós, eu acho que faz todo sentido, não é? Enquanto você estava falando, eu estava lembrando do que Ellen White escreve. Ela diz que os anjos gostariam de estar no lugar das mães, de tão importante que é a nossa missão. A gente se sente muito pequena, né? E tem toda essa questão da culpa, tudo que às vezes tira a alegria de ser mãe, não é verdade? Mas é uma missão incrível a nossa. Os anjos gostariam de estar em nosso lugar, de tão lindo que é, não é? Você educar uma criança, né? Aquele bebezinho, você começa a ensinar o horário de dormir, de acordar, de comer, de tomar o banhinho, na verdade, a rotininha, o culto, a harmonia da casa, na verdade, é a gente que coloca isso tudo na mente da criança, né? E vai educando aos poucos. Isso é lindo. Então, Deus sabe disso, né? De toda essa possibilidade que nós temos de educar e de fazer com que o ser humano cresça de uma forma equilibrada. E os anjos, vendo isso, eles gostariam de estar no nosso lugar de mães, né? Não é lindo saber disso? De tão importante que é o nosso papel. E às vezes, nós que somos mulheres e mães, nós temos uma carga pesada de culpa, né? Mas assim, a gente precisa tirar um pouquinho dessa culpa, porque a gente percebe, por exemplo, né? Eu já sou mãe há 35 anos, já tenho um bom tempo, né? E não é fácil. E muitas vezes eu me culpei por algumas coisas, mas foi muito libertador quando eu descobri que todas as vezes que eu errei, eu queria acertar. Eu nunca errei de propósito, sabe? Eu nunca falei, não, eu quero fazer isso porque eu quero atrapalhar a vida da minha filha ou das minhas filhas. Longe disso. Então, isso acontece muito na maternidade. Às vezes a gente erra exatamente por aquilo que você disse, Nani. Porque às vezes a gente nem sabe de fato quem a gente é. Na verdade, a gente vai se reconhecendo ali na educação dos filhos, né? A gente fala, nossa, então eu preciso fazer um retorno aqui, né? Fazer uma volta para que eu possa ser melhor, para que eu possa educar de uma forma, né, que Deus vai se agradar e que vai dar um resultado que eu espero também na vida do meu filho. Então eu acho que a gente pode pensar aqui agora nessa questão, né, de tirar essa culpa. Nem sempre eu não sou a melhor, eu realmente, né, não nasci para isso. Não, realmente nós somos seres humanos imperfeitas, falhas, e nós também não estamos prontas e acabadas. E a verdade, Thelma, é que nós não somos culpadas, nós Não. somos responsáveis. Sim. É nossa responsabilidade. Não é nossa culpa, Uhum. né? Mas tem uma carga enorme de responsabilidade ali, Sim, né? sim. Então, assim, tem que ser levado a sério. É um assunto sério. Com certeza. E muito prazeroso. Então, É um misto. é um misto, assim, incrível. Isso que você comentou, né? De se conhecer, foi até uma coisa que, pra mim, foi parte da solução, vai? Ótimo. Foi estudar temperamentos. Ótimo. Porque, assim, o meu marido, ele até, que inclusive é um pai presente, assim, desde que a gente descobriu a gestação, a gravidez, ele é super presente em descobrir junto, sabe? O desenvolvimento, assistir junto. E ele comentou, assim, que como pode dois bebês recém-nascidos serem tão diferentes já na maternidade. Já na maternidade, assim, a gente já via... Eram crianças muito diferentes. E hoje a gente vê que realmente cada uma tem o seu jeitinho ali. Óbvio, né? Não são iguais. Mas é lindo assistir. É isso que você comentou, Pri. O assistir, né? É encantador. É encantador. É um privilégio, Nós né? fomos feitos para o crescimento, né? Sim. Para completude, para aquele sentimento de ser integral, né? E quando a gente pode participar disso, completando aquilo que aí falou, é emocionante, né? E eu penso até que, dentro do que vocês estão falando, a questão da culpa, muitas vezes é gerada, talvez por um comportamento tóxico e inconsciente dos que não se conhecem, e que pode acontecer com qualquer uma de nós em alguma fase, de querer replicar nos filhos aquilo que foi vivido. Esse é um ponto. Então, eu entender que meu filho tem que fazer ou ser como eu. Esse é um defeito crasso, porque Deus fez cada um de nós diferentes. A minha filha tem, sim, atitudes e muito do que eu sou, mas ela é diferente. E o ser diferente não é ruim. Entende É isso? maravilhoso. É isso, mas é saber entender
essa forma diferente dentro de uma família. Porque eu posso ter sido criada por uma mãe ou por uma avó, que não é o meu caso, mas que queira que eu tenha sido iguais a elas, e quando chega alguém diferente, eu acho que meu filho deu errado, entendeu? E a culpa pode ser minha, entende? Não é o caso. E segundo, você tratou de um ponto muito especial. Eu percebi que às vezes que eu errei, eu estava querendo acertar. Será que, e isso eu aprendi também na maternidade, não é uma coisa que nasce com a gente, mas será que quando nós erramos, há uma tendência de humildade a pedir perdão para os nossos filhos, independente da idade? Porque isso, no meu relacionamento com a Sara, fez muita diferença. Quando eu erro com ela, quantas vezes ela não fala, mamãe, você não vai pedir perdão? Porque afinal eu ensinei pra ela que Você ela ensinou. precisa, quer dizer, mas é por isso que eu estou dizendo, a questão da culpa, ela acaba sendo isenta quando você tem a responsabilidade de reconhecer quando você erra também, porque ser mãe não é ser perfeita em nenhum momento, mas Deus te habilita no sentido, se tem uma coisa que eu digo, Thelma, Pri e Nani, pra todas as minhas amigas que viram mães e ficam preocupadas, assim, relaxa. Quando nasce, o Espírito Santo põe um botão aqui que nunca mais apaga. E vai é um dar negócio certo. sobrenatural. E vai dar certo. Você pode não ter lido, vai dar certo. Porque Deus escolheu você. Você é a mãe que Deus escolheu pra ser pra Giovana, você pra Sara, você pra Camila. Não foi outra. Mas se você for tentada a ficar pensando, porque como eu vou ser? Será que eu vou conseguir? Você já gera no seu ventre a criança que está em segurança e pra essa criança também. Porque se você não tem certeza, busque ajuda. Se aprimore, vá ler. Por busque isso que na eu palavra. gosto da palavra que eu li agora no início, né? Jesus falando, não fiquem Isso aí. ansiosos, né? Porque ele sabe que a ansiedade viria mesmo, né? Na Existe nossa uma vida. paz que excede A todo, todo entendimento. E é isso que ele Essa quer, né? paz. Inclusive na vida das mães. Ter A gente essa precisa paz. de mais paz. Meninas, eu queria falar um pouquinho agora sobre a questão do desafio de ser mãe, do desafio de ser mãe e de dar conta dos afazeres da vida e de equilibrar tudo isso, sabe? Vamos falar um pouquinho sobre isso, da maternidade, da parte profissional, da casa, porque assim, tudo isso nos envolve, né? É ser mãe, cuidar da casa, fazer a comida, a roupa, levar para escola. Como que a gente lida com todos eu vou chorar esses... nessa parte. Ivy. tá. Essa que eu vou me Você não Cadê quer o que eu conte a lenço? verdade da minha vida? Tipo, Vamos falar um pouquinho sobre isso? Começa quem dá conta, eu não dou, então... Priscila, seu dia. Não, eu acho que a resposta, pra mim, na minha perspectiva, já tá na pergunta, é o equilíbrio, né? É tão difícil, mas é uma busca diária. Hoje, qual que é a minha ênfase, né? Hoje, o que que tá gritando mais alto, né? E por aí a gente vai seguindo na linha do equilíbrio. Mas é sempre um desafio e é constante, né? Não é fácil, não é algo... É a questão da vida, né? Sempre a busca pelo equilíbrio, vai para um lado, aí você retoma, volta. E lembrar que para você cuidar de outro, você precisa estar bem. Tem gente que ainda tem aquela concepção de, estou sendo egoísta. Eu sou mãe, então é tudo da criança primeiro. É como aquela regra de sobrevivência, né? Primeiro você coloca a máscara em você. Pra depois salvar o outro. É a mesma coisa. Então eu preciso estar bem, eu preciso dos meus momentos, aquilo que para mim é prioritário. Antes da criança, não pode faltar. Sim. Né? Então, os meus momentos de devocionais, cada um, né, ver aquilo que é prioritário, para que eu possa estar bem para cuidar do outro. Isso não é egoísmo, não tem nada a ver com isso. É sobre... desculpa, só citar aquele texto que tem em Timóteo, né? Tem cuidado de ti, da doutrina, continua nesses deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo quanto aos teus ouvintes. No caso, que os nossos ouvintes, primeiro são os nossos filhos, né? Filhos. Então, eu acho que assim, mas também tomar cuidado para não se escorar nisso, porque isso também é muito particular e é muito pessoal. Se a pessoa talvez tenha aquela tendência a de fato só pensar em si mesma e de repente eu me tornei mãe, mas eu tenho aquela coisa de sou eu sou o centro do universo, tudo gira em torno de mim. E, de repente, você é mãe e você se vê com uma frase como essa que eu acabei de falar, você pode, talvez, incorrer no erro de negligenciar as crianças nas necessidades que eles têm, que são muitas e ocupam a maior parte do nosso tempo, principalmente quando são menorzinhos. Então, acho que cabe muita honestidade consigo mesmo na hora de avaliar, né, a si próprio, sua
percepção, né? Seu autoconceito e ver aqui onde que eu preciso para eu encontrar este equilíbrio, né? Se é em cuidar de mim um pouco mais para que eu esteja com condição melhor para cuidar das minhas crianças, ou se talvez eu esteja negligenciando os meus filhos, pensando demais em mim. Acho que cabe aí uma autoavaliação. Com certeza. Você ia falar? Pode falar, depois eu falo completando essa parte. Por favor. Não, eu acho super importante o que ela falou, desse cuidado pessoal que a mãe tem que ter. Porque ninguém dá o que não tem, entendeu? Então, se você não se encher da palavra, da leitura de bons livros, sobre como educar os filhos, de como conseguir um equilíbrio na vida, você não tem o que dar. Então, você vai estar sempre estressada, desesperada. E outra coisa que você também falou, e que eu acho super importante, é começar a nossa vida, o nosso dia, cada dia, todos os dias. Porque cada dia você vive aquele dia. Então, o que você conseguiu para hoje não vai ser suficiente para o dia seguinte, no sentido do que eu quero dizer, é começar o dia na presença do Senhor, porque uma coisa que eu aprendi é que Deus, ele faz um milagre na nossa vida, principalmente na nossa vida de mães e de mulheres também. Deus faz o milagre do tempo, quando a gente coloca Deus em primeiro lugar. Eu queria muito que as mulheres soubessem disso, que existe sim o milagre do tempo. Quando Deus está em primeiro lugar, Ele estica o nosso tempo, a gente consegue organizar aquilo que a gente não ia conseguir organizar, a gente dá conta de detalhes que a gente não daria. E Ele, quando você coloca Ele em primeiro lugar na sua vida, Ele te dá sabedoria. Porque inteligente todas nós somos, graças a Deus. Mas sábias só aquelas que pedem do Senhor. Então nós precisamos de muita sabedoria para educar os nossos filhos, discernimento. Então é isso, sabe? Às vezes a gente fala assim, não existe uma receita pronta. Gente, pronta não existe, mas que existe uma receita básica para a gente ser feliz e dar conta das nossas responsabilidades enquanto mães, existe. Será que são... Aí, eu até pondero, será que é uma receita ou são elementos? Porque pense bem, eu penso que um dos elementos essenciais é a questão do culto e do seu devocional. Primeiramente, você como mulher buscar seu tempo com Deus para ser sábia. Sim. De fato, uma outra questão é ter a consciência de que nessa escolha da maternidade é preciso que você seja inteira, para que você não passe para os seus filhos a responsabilidade de ser feliz. E ao dizer que você cuida dos seus filhos, você está sempre prolatando palavras dizendo, eu renunciei minha vida por você. Não. Eu vivi a vida toda cuidando de você. Eu fiz tudo isso por você. Eles não pediram. Por água abaixo, e aí você realmente acaba comprometendo a maternidade. Sim. A maternidade, na minha percepção, é um privilégio do Senhor, mas é uma alta responsabilidade. Na minha questão, foi para mim um trabalho. A Dani falou, eu nunca tinha pensado desse lado, né? Deus mostrou tudo. Para mim foi o que eu nunca tinha aprendido, que se chama domínio próprio. Porque eu falava tudo, fazia o que eu queria, brigava com todo mundo. Quando veio a Sara, eu até psoríase eu tive, Thelma, quando eu, na verdade, logo depois que ela nasceu, porque eu não podia mais brigar, eu tinha que ser uma pessoa calma. Porque eu li a orientação da criança 9 meses. Um livro, para quem não conhece, eu fiz um resumo. E hoje eu distribuo para todo mundo. Meu resumo é Ipsis Literis, não é interpretado by Eve. Eu criei um grupo de mães. Eu fui buscar o meu aprimoramento na figura de mãe, que eu não tinha. Não é que a minha mãe não tinha me dado, mas eu, como mulher, não era mãe. Ao mesmo tempo, a Pri falou algo que é bem importante. Eu sempre cuidei de mim. Então, cuidar da sua saúde mental, física, espiritual. Ter noções hormonais, Thelma. Porque eu saio por aí fazendo palestras pelo mundo, eu digo assim, não só no Brasil, e percebo muitas mulheres que não se cuidam fisicamente, na questão hormonal. E eu sou uma bandeira muito forte do se cuide por amor a você e aos que estão ao seu redor. Busque calibração hormonal, porque muitas vezes, pós-maternidade, as mulheres se encontram em depressões, em desgastes hormonais, com as vidas sexuais conturbadas, por colocarem os maridos de maneira secundária, e a maternidade se torna um peso e a culpa é sempre do filho, que não tem nada a ver com isso. Então, quando você diz cuidar de você, primeiro, é uma responsabilidade, é um privilégio. Porque hoje a minha filha senta para se arrumar,
E ela não usa maquiagem, nada disso. Mas eu tenho uma cabeceira e ela faz igualzinho que eu faço, Thelma. Direitinho. E ela ama ir aos médicos. E não é porque ela viva, e graças a Deus ela é ótima de saúde. Mas para fazer exames, ela entende. Ir ao dentista, não há traumas. Porque o cuidar de si é uma responsabilidade. Faz parte do que ela vê na casa dela, né? É isso. E você tá ensinando a se cuidar. Você tá ensinando isso. Hoje Ensinando mesmo, ao outro ao se cuidar. Isso. hoje mesmo a minha caçula falou: "Ah, mamãe, você ainda não foi pra academia". Eu tava saindo quando ela acordou. Me pegou no pulo ali, porque o meu marido, ele pedala de manhã, ele tá chegando, eu tô saindo pra academia. Então a gente faz essa troca aí de bastão e depois eu chego e a gente termina juntos ali o primeiro momento do dia. Aí ela falou: "Não, mamãe, não vai". Eu falei: "Filha, mas eu preciso me cuidar. A mamãe tem que se cuidar. Eu também mereço fazer exercício". Ela: "Ah, então você vai fazer a vida inteira. Eu vou estar adulta, você vai estar indo pra academia". Eu falei: é isso. Eu achei muito fofa, porque ela é muito pequenininha, né? Eu falei: "Então você vai fazer a vida inteira". Por quê? Porque se cuidar é a vida inteira. A vida inteira. Ela teve noção disso, Não, eu abracei né? ela e fiquei uns 5 minutos ali com ela, porque mereceu. Ah, porque você também entendeu que ela quer muito você pra ela, né? Ela não quer ficar longe dessa mãe. Mas tem aí. aquele momento, quando a gente não tá bem, você desaba já ali. Que a filha fala: "Ai, você vai, mamãe, não, fica". Pronto. Fala: "Não, não vou, já tira o tênis, não, hoje eu vou ficar, não vou". E aí depois você... Ou deixa sempre para depois essa questão do seu autocuidado, que é fundamental, especialmente mães de meninas, porque e meninos também, porque isso se espelha. Nós somos movidos realmente por comportamentos. E eu escuto, mamãe, papai, muito mais o que vocês fazem do que o que vocês falam. Aham. Gente, isso é muito importante que você falou agora. Entendeu? Eu escuto, mamãe e papai, muito mais o que vocês fazem do que o que vocês falam. A gente O que pensa vocês que é o falam, blá, eu não blá, blá, entendo. né? É isso. Então, de fato, como a minha filha me vê, e eu entro até numa outra esfera, que você perguntou sobre o desafio da maternidade, e que eu compartilho e entra nessa questão do autocuidado. E aprendi isso do equilíbrio. Para mim, Ivelise, o trabalho sempre foi um prazer. E eu preciso dizer algo que Deus me abençoou. Porque, assim, o que financeiramente eu ganhei depois que a Sara nasceu é muito maior do que quando eu não era mãe. E eu lembro de um grande amigo nosso que virou e falou assim para mim e pro Douglas: quando vier uma filha, vocês se lembrem que Deus sempre manda pão embaixo do braço. E eu falei: ah, Anthony, é sério? Ele falou assim: Deus não deixa faltar. E para mim foi sobrenatural. Por que eu estou dizendo isso? Eu sou uma mulher que gosta de trabalhar. Eu amo muito o que eu faço profissionalmente. Eu considero, assim, uma missão, porque eu levo conhecimento, liberdade. Para mim é extraordinário. E quando eu me tornei mãe, no geral, o mercado exclui muito a questão da mulher com a maternidade. Eu, muito solteira, passei por entrevistas profissionais que perguntavam: você é mãe? Já é casada? Porque se for mãe, você não pode trabalhar à noite. Se for casada, fica um pouco mais desafiador. Eu já passei por isso, em seleções profissionais quando eu era solteira. Mas como mãe, eu tive a oportunidade no Senhor de viver no mercado um destaque muito grande. Eu trabalhei numa empresa onde eu levava a Sara no período em que eu ainda pude amamentá-la por 2 anos. Eu amamentei a Sara 2 anos, 6 meses exclusivamente, até 2 anos. E ela ficava comigo numa sala e ela me acompanhava para ela continuar sendo amamentada da forma livre como eu tinha, assim, pré-determinado. Então, eu tive a oportunidade de administrar a minha vida conforme o trabalho. E isso depende também muito da profissão das pessoas e da colocação. Então, eu digo assim, para alguns, parar o trabalho é uma escolha intencional. Para outros, parar o trabalho pode significar uma renúncia financeira, profissional, que venha constranger na família e se tornar mais desafiadora a maternidade. Mas eu penso que deve sempre levar em consideração a necessidade da criança, a oportunidade, o limite e a questão do equilíbrio. Isso é fundamental. E muitas mulheres, elas param o trabalho e sentem-se super bem. Outras param e não ficam felizes, né? E precisam voltar, porque não dão conta. Eu conheço mulheres super realizadas, cuidando dos filhos em casa, felizes com aquilo, e mulheres que falam: olha, não é pra mim, eu não consigo ficar em casa. Pra eu ter sanidade mental, pra cuidar dos meus filhos, eu preciso E ir não vai pro ser trabalho. a melhor versão de mãe, né? Pronto. Ela vai estar frustrada e não vai ser uma boa mãe. Então, para mim é o contrário, sabe? Para mim, eu acho que, assim, é um privilégio. É um privilégio, realmente, assim, para mim é um presente de Deus eu poder... Eu tive essa opção. Então, eu tenho o privilégio de escolher parar de trabalhar. E eu escolhi. Eu planejei, eu trabalhei muito para isso e a gente está realizando esse nosso planejamento familiar.
Só que teve um dado momento, Ive, que eu voltei. Por quê? Eu amo a minha profissão, eu amo fazer o que eu faço. E eu tava me vendo, assim, precisando de uma terapia, sabe, assim? Eu falei, eu preciso de ajuda profissional. E quando eu tava orando a Deus, assim, falando, Senhor, eu não conheço ninguém, eu preciso procurar um profissional, eu preciso de ajuda, porque é o cansaço leva ao desânimo, e aí vem um monte de coisa. E na sua energia, né? E eu já tinha checado os hormônios nessa época, tava tudo bem. E aí veio a oportunidade de voltar a trabalhar. Eu falei, é isso. Voltei a trabalhar, quando minha filha já estava, né, um pouquinho maior. E foi a terapia que eu precisei. Foi, assim, incrível resolver problemas de adulto, conversar com adulto. E foi maravilhoso. Foi maravilhoso. E é isso. E agora, como dar conta de tudo isso? Cada um tem um jeito. É botar no papel, né? No meu caso, eu tenho que botar no papel. Eu Você boto a faz um semana esquema? no Conta pra papel. gente como é. Não tem outro jeito. Pra mim, não funciona a semana se eu não botar tudo no papel. Domingo que vai você já faz a sua semana. É sexta. Ah, gente, eu faço na sexta, Na tá? sexta? Sexta é bem corrido. Mas na sexta eu coloco algumas coisas que vão, porque senão eu passo o sábado ansiosa. Então eu coloco no papel na sexta-feira. E aí no domingo, aí eu organizo a semana. Porque senão não fica na minha cabeça aquilo. E aí eu começo a ficar ansiosa. E aí começa a dar facada em todo mundo, né? Cortar todo o ser ríspido. Aí eu fico, não, calma, vai lá, anota, põe tudo no papel, organiza. E aquilo, você faz o que você dá conta, o que não dá, o que não cabe. A próxima semana tá aí pra isso, né? Não cabe, Não mãe. é verdade? Não deu nessa semana, na próxima vai dar. Mas o que você falou é tão importante, porque Deus, ele é o Deus de ordem. Ele é o dono do tempo. E tem semanas que parece que não vai caber. E às vezes sobra um pouquinho. Eu falo, mas Incrível. como? Como se na semana passada foi um caos e essa semana foi ótima? Não sei. É incrível, porque Deus faz o milagre do tempo. Eu falo isso porque eu vivo isso na minha vida, sabe? Às vezes eu também fico ansiosa com tantas coisas para serem feitas e falo, não vai dar certo. E eu entendi uma coisa que é muito verdade. Quanto mais você tem para fazer, mais você precisa de Deus. Então, mais aquele momento seu, sabe, do seu culto, de você conversar com Deus, de você orar, de você pedir para Ele, né? Ajudar em todos os sentidos faz toda a diferença. Porque às vezes a solução vem nesse momento. É no teu momento tranquilo. Porque hoje em dia, a gente... É muito fácil a gente cair na armadilha, né? De não ter momento sozinho com seus próprios pensamentos. Solitude, né? Não tem. Você fica o tempo todo checando coisas no celular, conversa... Enquanto conversa com as pessoas, você tá mas no celular. Então, esse momento se você coloca com intencionalidade, né? Um tempo com Deus... Às vezes você nem se aprofunda tanto no seu estudo pessoal da Bíblia. Você lê um pouquinho, mas naquele momento vem tanta coisa, mas tanta coisa de solução para as coisas corriqueiras da vida. Às vezes é um problema muito sério mesmo. Quando termina, que as crianças acordam, você fala, graças a Deus eu me levantei. Estava com preguiça de me levantar, foi difícil me levantar para ter esse momento com Deus, mas foi nesse momento que organizei já o dia, você já começa mais leve, você não começa sempre atropelada, sempre correndo o tempo todo, né? Ai, gente, quantos desafios, na verdade? A gente tem que estar atenta a tudo isso, né? Exatamente tudo aquilo que permeia a nossa vida de mulher, de mãe, de esposa, não é? Uma coisa que eu sempre gosto de falar é que às vezes nós que somos mulheres, a gente se preocupa tanto com essa questão da maternidade que nós esquecemos do nosso esposo, né? Então a gente tem que entender uma coisa muito importante, para a gente ter filhos felizes, nós precisamos ter um casamento feliz. Então isso é muito importante também, né? Na estrutura dos nossos filhos. Não existem filhos felizes em casamentos infelizes, porque nós estamos aqui falando da nossa maternidade. E o que a gente mais quer, o que é? São filhos que cresçam felizes, realizados na vida, estruturados emocionalmente, não é verdade? Mas às vezes a gente esquece de algumas coisas que são importantes para a felicidade dos nossos filhos. Essa questão da comunhão com Deus, para que eles possam entender, mas a questão do nosso relacionamento também com o nosso esposo, com o pai dos nossos filhos. É muito importante que eles vejam esse relacionamento, né? A mãe valorizando aquele marido, aquele
aquele pai, o pai valorizando a mãe. Isso é muito importante, porque os filhos gostam. Eu lembro quando eu era criança, eu amava ver o meu pai fazendo carinho na minha mãe. E a minha mãe devolvendo aquele carinho para ele. Eu tenho cenas assim na minha mente, sabe? Eu achava aquilo lindo. Eu cresci com esse carinho, né? Meu pai muito carinhoso com a minha mãe. E eu sempre achei isso lindo. E depois eu entendi o quanto isso traz segurança para a vida dos filhos. E às vezes a gente fica preocupada com tantas coisas e a gente esquece da base, né? Na nossa casa, no nosso relacionamento, não somente com Deus, mas com o marido, a forma como a gente fala. Ive, uma coisa que você disse é uma coisa muito importante também, que às vezes a gente pensa, né, que educar é você sentar ali do lado do seu filho e ficar, então é isso, não pode por causa disso, disso, disso e tal e tal. Mas a gente educa mais fazendo do que falando, porque às vezes os filhos, eu acho que eles conseguem desligar a chavinha. Quando a gente fala muito, né? Eles desligam, entram por aqui, saem por aqui. Em bate-papo, a gente tá aqui, uma a gente tá pensando em outra coisa, imagina as crianças. Não, eu vi uma palestrante falando que quando a gente dá sermão nos filhos, o que eles estão escutando aí ela pega uma bolacha e ela começa a mastigar a bolacha no microfone. Eu falo, é isso que seu filho tá escutando, quando você fica dando sermão muito longo, né? E sabe, às vezes a maternidade, talvez até quem nos escute, Thelma, não tenha a oportunidade, ou eu digo privilégio, de ter um esposo que esteja disponível como pai para estar presente 100% na questão da educação dos filhos. Muitas famílias hoje, na questão do trabalho, às vezes tem um pai que viaja, essa mãe pode acabar ficando sobrecarregada e a maternidade acabar não florescendo de maneira tão linda como nós estamos falando aqui. Então eu percebo que algo na minha vida, particularmente como mãe, fez diferença, foi a questão da rede de apoio, tanto familiar como de amigas. Nunca vi tanta gente que surgiu na minha vida para poder dar suporte. E eu tive uma iniciativa. Eu tenho um grupo de mães que, logo que eu fiquei grávida, eu decidi criar no WhatsApp e esse grupo me acompanha. São algumas mães que eu escolhi, que se tornaram mães de oração, e ali nós trocamos experiências e nós somos um grupo fechado, de amigas que ali abrimos tudo. Não coisas que nos comprometam, mas que espiritualmente nos ajudou muito. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes a mãe pode estar sozinha, humanamente falando, e a lista de tarefas pode ser muito pesada. Isso tem algo que eu aprendi na maternidade, porque é contrário ao meu trabalho, então foi uma lição, é tentar tornar a maternidade mais leve. Então, o que a Sara ama? É eu e o Douglas brincarmos com ela. E para mim, ficar brincando foi algo muito novo. Pronto, falei. Ah, pode ser talvez mais fácil para ela que é psicóloga, mas para ela que é toda criativa, mas para mim, que tenho uma profissão que há mais de 20 anos, a seriedade faz parte. Então, a brincadeira e tornar o lúdico e entrar no mundo dela, para mim foi o meu maior aprendizado. Isso é mais importante do que cumprir a lista de tarefas que eu tenho para ela. Porque é nessa chance que eu tenho de ensiná-la. Quando eu tô brincando de boneca, quando eu falo a linguagem dela, quando eu tô comendo chocolate com ela. É de fato quando eu estou no mundo dela. Claro que em algumas situações é preciso que nós tenhamos o que ela já conhece, que é a conversa do sofá. E ela gosta. Ela já sabe que a conversa do sofá são assuntos sérios, que a mamãe e o papai a chama. Ela já sabe, hoje vai ter conversa do sofá, porque são situações desafiadoras. Mas, no geral, o maior aprendizado para mim em relação ao desafio da maternidade foi aprender a lidar com o lúdico e com a brincadeira no mundo dela, entende, Pri? Porque, às vezes, a gente se preocupa muito com a lista de tarefas. Eu preciso deixar a casa arrumada. Eu preciso ensinar para essa menina. Ela precisa entender que, poxa vida, por favor, leia a Bíblia na linguagem do seu filho. Sim. Não faça um culto de 50 minutos, porque a própria linguagem nos orienta nesse sentido para uma criança. A criança não aguenta. Depois viram adultos mais revoltados. A verdade não é o que eu estou dizendo. É preciso usar da metodologia. E eu falo isso porque eu também sou professora, tanto da Escola Sabatina Infantil, como do ensino superior há mais de 20 anos. Não adianta nós querermos comunicar algo importante sem considerar o temperamento, sem levar em consideração os instrumentos que existem hoje. Isso faz muita diferença, para que a maternidade seja menos desafiadora. E cada fase é uma fase, você vai ver. As fases vão mudando e a gente vai mudando e a gente vai se adaptando, né? Eu posso dizer um pouquinho sobre isso, né? Monotonia não tem na maternidade. Não existe. Não tem. De videogame faz difícil.
Agora, Thelma, você comentou sobre a questão do relacionamento conjugal, né? Marido e mulher, e a questão do apego, que você falou sobre a base, como os pais são base. É interessante a gente observar que hoje essa interdependência do casal, ela tá cada vez mais se extinguindo, né? É um relacionamento, assim, de reciprocidade que está cada vez mais distante, né? E, ao mesmo tempo, ela falou sobre a base, e eu me lembrei de alguns autores que falam sobre isso, sobre a base. Um deles, ele foi desenvolver a teoria do apego, em que ele observou a importância, isso já há alguns anos, né? A importância do relacionamento dentro do contexto mãe e cuidador. E aí, a partir deste estudo, foram se aprofundando dentro disso e foram determinando alguns tipos de apego. Então, teria o apego inseguro, o apego seguro, o apego evitativo. E aí, mais outros estudiosos vieram fazendo novos estudos. Então, o que seria? O apego seguro, aquele relacionamento em que a mãe ou o cuidador é uma pessoa responsiva, tá ali, solícita a questão da necessidade do bebê, que responde bem ao que o bebê precisa. Então, ela desenvolve um vínculo seguro com o bebê. O ansioso, ele é aquele tipo de apego em que a criança fica, né? Ela não tem aquela mãe que responde tanto, aquele cuidador que consegue responder tanto, então gera um outro tipo de situação. E o apego evitativo, que é aquele bebê que já está tão mais na negligência que ele já sabe se virar, coitado. Ele fica mais... E aí um outro veio... Isso tudo eu assisti numa palestra do próprio John Bowlby, que é o que desenvolveu a teoria do apego. E ele vem contando nessa palestra de um outro que foi num parquinho e observou a seguinte situação. As mães de crianças pequenas no parquinho, ele observava assim, que a criança pequena ela fazia uma pequena excursão, ele chama de excursão. Então, ia desbravando ali a região, de quando em quando ele fazia um contato visual com a mãe, que a mãe estava só sentadinha ali no banco, e fazia um contato visual, mas daqui a pouco ele voltava, mostrava ali alguma coisinha para a mãe, tinha um contato, que no caso a base, ele coloca a mãe como a base, voltava para a base e fazia um contato. Depois ele voltava, fazia uma nova excursão, voltava para a base. Fazia uma nova excursão e voltava para a base. E aí, o que ele observou, esse estudioso? Num período de mais ou menos 10 minutos, a criança fazia uma cerca de 3 excursões e voltava para a base. E aí, esse autor, o John Bowlby, ele traz a seguinte reflexão. Isso acontece para uma criança pequena. Mas a criança cresce um pouquinho mais e ela começa a fazer excursões um pouco maiores. Ela já vai para a escola, já passa um período maior de tempo longe da base. Mas ela precisa voltar para a base. Então ela volta para casa e ela tá cheia de novidade, ela quer contar para a mamãe, quer contar para o papai, quer contar. Ela cresce um pouquinho mais e ela já tá ali, talvez no ensino médio, já faz excursões de 3 dias fora de casa, mas ela precisa voltar para a base. E esse padrão a gente observa no decorrer de toda a vida. Na fase adulta, a pessoa também, ela já está mais distante dos pais, ela fica meses, explora tanto período de tempo maior quanto distâncias maiores também. Mas de quando em quando, o que ela faz? Ela volta para a base. E daí, eles apontam a importância da base segura para a exploração. O desenvolver, ele só acontece de forma saudável na medida em que a criança tem a base segura. Se ela não está segura da base dela, ela não tem coragem de sair de perto. O desenvolver, ele é prejudicado. Entende? Olha, isso é muito lindo e muito profundo. Muito, por quê? Porque ela não... E daí você vê algumas questões... Você falou psicóloga, me senti lisonjeada, mas estou em processo. Um dia, ainda não. Mas eu já prevejo. Esclarecendo para ninguém... Já estou prevendo. Minha consciência falou para eu ratificar. Mas você vê... como isso é importante para o desenvolvimento, porque daí podem surgir questões relacionadas até a escola. Você vê a criança que não quer ir para a escola, que está com problemas, averigue, de repente é alguma questão familiar, né? Porque na base. Porque se a criança está passando por essa questão da insegurança, ela pode ter dificuldade no desenvolver, no processo do desenvolver. E daí, se você pega um casal que não está bem ajustado, que está mais no espírito de disputa, de quem que é o melhor, quem que é isso, quem que é aquilo, e não de valorização. Né? Exato. E não na valorização do outro, do papel do outro dentro do relacionamento. Cada um tem o seu papel, né?
se eu não tô fazendo o meu papel, segura do meu papel, da minha função, mas quero ficar com disputinha de quem que é o preferido para os filhos, de quem que é... Entende? É uma questão aí de reciprocidade, de respeito e de estar focado no mesmo objetivo, que no caso seria a criação dos filhos, né? E nem ter a preocupação de fazer os dois papéis. Você tocou num ponto crucial, Pri, porque às vezes tem mães que nos escutam que se preocupam em fazer o papel da mãe e do pai. E isso não pertence a nós, não é o que a Bíblia pediu através da luz da palavra do Senhor, Thelma. Deus nos deu o papel de mães e os pais têm o papel de pais. Se essa criança não teve o pai, ou se não teve oportunidade, essa mãe dará o melhor que ela pode como mãe. E Ela Deus não será precisa... o sacerdote desse lar. É Deus isso. vai ajudar. E Deus supre o que Sim. falta. Tem mais um detalhe, você falou do ajuste. Para nós, como casal, a maternidade foi bem distinta, porque nós, como casal, viajávamos, passeávamos, saíamos muito. Então, a gente pegava um final de semana, ia para Campos do Jordão, aí dormia por lá, no hotel e tal. Com o filho, imagina! Tá, mas a gente não sai. É assim, a agenda é quadrada. Existe uma rotina. Mas o Douglas teve uma ideia muito boa que facilitou para nós como casal, na questão de prioridade. Nós gostávamos muito de sair para jantar, os dois como casal. Como hoje não dá, por conta dos horários da Sara, nós mudamos para o horário de almoço. Então, a cada 10 dias, nós almoçamos fora, nós dois. Nós precisamos disso. Uma agenda intencional de casal, onde não se interrompe e fala papai e mamãe. E isso é obrigatório para nós, porque é uma maneira de nós nos notarmos de novo como homem e mulher. Porque em casa é mais desafiador. Não dá para dizer assim, por exemplo, lá em casa a televisão não funciona, entendeu? Não, apesar da gente gostar de assistir filme e tal, isso não existe por conta da Sara. Foi uma decisão nossa, ok? Então não tem, a não ser... Assim, vamos ler algo juntos, estamos à mesa juntos, mas não tem momento, Sara, fica aí, porque agora é o momento homem e mulher, entende? Mas nós cuidamos de nós hoje numa questão de agenda. Nós precisamos disso na base que a gente tem hoje da Sara. Ive, não entendeu? precisa ser assim, Parabéns. restaurante todo tempo, né? Não, quando eu Pode digo ser o restaurante, momento do casal, isso, o pode ser casal, piquenique, vai passear compartilhar um e comer em picolé. casa. É. Isso. Mas só os dois, isso Isso. é muito importante. É que a gente sai de coisa- casa, porque como a gente trabalha uma parte em casa, então a gente gosta de... Eu mesma que gosto, tá? Ele que agrada, pronto, falei, tá? É. Quem não gosta, toda mulher gosta, né? Mas sabe uma coisa que a gente faz em casa, nesse assunto ainda? Uhum. A gente tem a hora do sofá. É uma vez por semana só, de 20 minutos a meia hora, no timer, e elas sabem. E é intencional, para que elas vejam a gente no sofá. Então, esse é o nosso momento do sofá. Não é o nosso momento só de casal, esse momento que a gente precisa, que a gente sai, que ninguém interrompe. Mas é um combinado com elas. Então, eu pergunto, o que vocês querem fazer agora, na hora do sofá? Porque não pode ser interrompido. Ai, mamãe, mas e se eu precisar que você me limpe no banheiro? Eu falei, filha, eu já te ensinei a se limpar. Ai, mas e se eu não limpar direito? Não tem problema, depois a gente lava. Mas na hora do sofá, não pode interromper a mamãe ou o papai. Ah, mas por quê? Não, porque agora eu tô com o meu namorado. Aí ele fica, e agora eu vou fazer massagem na mamãe. Não pode ser interrompido. Então a gente inventa umas coisinhas. Às vezes a gente tá na maior correria. Aí toca o despertador e o amor. Ele tá no estúdio gravando, amor, hora do sofá. Aí fica, às vezes ele vem cobrar. E aí, vai fazer a hora do sofá hoje ou não? Aí as crianças estão distraídas, dá uma vontade de não fazer. Porque a gente tem tanta coisa, né? Mas elas estão vendo pai e mãe juntos ali. Fortalecendo a base. Então, como a assim, Pri é um falou. investimento, é intencional. Sim. A gente tá ali e no final acaba que a gente resolve umas coisas em 20 minutos, o tempo, assim, produtivo. A gente conversa umas coisas ali, mas a intenção mesmo é que as crianças vejam. Os dois. Nem na sempre a agenda, gente né? tá bem, nem sempre a gente tá, tipo, Sim. nossa, super assim, grudinho. Não, a gente tá cansado, a gente nem deu tempo de conversar aquilo lá que a gente divergiu e a gente tá ali no sofá, mas vai fazer o quê? A gente combinou que vai fazer e faz bem feito. O que faz Só parte que- também, né? e que faz É a parte dinâmica da vida. também. Isso, porque não é, É igual, perfeito. e o que a gente estava conversando aqui, eu falei, gente, de repente, quem talvez esteja nos assistindo, fala assim, nossa, na casa delas é tudo perfeito, pra mim aqui é tudo bem diferente disso. Não é isso. É a vida, né? Faz parte até para elas verem aquilo que, como vocês reagem quando vocês não estão bem um com o outro, né? Como que vocês se portam. Porque elas também vão passar por isso e vão precisar saber lidar. Não existe família perfeita. Isso daí, assim, a gente nem tá querendo passar isso longe disso, Sim, né? Porque exato. não existe família Aham. perfeita, não existem mães perfeitas, pais perfeitos. O que existem são pessoas imperfeitas querendo fazer o melhor.
Não é verdade? Tentando. Tentando, né? Fazer o melhor como casal, como mãe, como pai, ter o melhor lar possível, né, para os filhos. Então a gente tenta fazer o máximo, porque esse mito da família perfeita não tem, né? Nós somos pecadores imperfeitos, então a gente tenta fazer o máximo. E eu gostei aqui das ideias que vocês deram, porque assim a gente cresce, né, com essas ideias diferentes de cada lar, né? A Ivy teve uma forma de encontrar o seu momento, né? A Nani o dela, muito bom Sim, isso. e também o auto-perdão, né? Porque os erros existem, a gente tem que focar, assim, às vezes a gente fica preso na emoção ali, fica remoendo algo, tá ok. Vivenciou aquilo, mas vamos focar na solução. Sim. Eu preciso me perdoar, o Senhor me perdoa, deixa eu me perdoar também. Claro. Né? Eu aprendi uma frase uma vez, assim, culpa é o mal intencional que nós causamos a alguém. Se não foi intencional, não é culpa, é erro. Errar é humano. Pronto. Deixa eu me perdoar, porque o Senhor me perdoa dos meus erros, né? E recalcular a minha rota. Como eu posso mudar daqui para frente, um passinho de cada vez. Se cair, ok, não deixe de enxergar todos os outros acertos que você cometeu. Se sua dificuldade é com seu temperamento, você é um pouco explosivo. Ok, explodiu ali com a criança, mas não deixe de enxergar todos os outros momentos em que você acertou, em que você conseguiu o domínio próprio, que você se controlou, né? E também, assim, os nossos pensamentos, a voz do inimigo se confunde muito com os nossos pensamentos. Às vezes, eu acho assim, tem dias que eu acho um pouco difícil não cair nessa coisa de, puxa, não queria ter feito isso. Ai, e não é nem eu me culpar, é uma certa cobrança, mas aí eu percebo que não tava ali. Por que isso tá aparecendo, sabe? E é nessa hora que eu chamo as crianças pra gente cantar uma musiquinha, sabe assim? Fazer alguma coisinha que tire essa coisa de se afundar em vitimismo, às vezes, Sim, sabe? sim. Assim, Isso é horrível. que não é verdade? que acho que é o mais fácil na maternidade, pelo menos pra mim foi, que é essa coisa de, eu tô muito cansada, é porque a criança pequena demanda da mãe, e aí você cai naquela coisa de ser vítima, e aí o marido não entrega tudo aquilo que você quer, mas aí também se ele faz, ele é culpado, se ele não faz, ele também é culpado, porque a gente, Não, né? tem algo que Deus nos deu que é muito poderoso na minha percepção e que eu penso que vocês concordam, que é a questão da nossa comunicação e a voz. E a mulher, como mãe, é fundamental que ela saiba se comunicar e saiba quais são os seus limites. Então, se ela entende que está cansada, pelo menos lá em casa, o Douglas sabe que eu preciso do meu tempo. E às vezes só eu compreendi isso. E isso não é egoísmo. Às vezes só deitada na cama. E talvez que ele brinque mais com a Sara e dê uma atenção que naquele momento eu não possa dar. Mas isso é preciso ser comunicado para evitar certos itens que podem nos levar a erros desnecessários. E é uma culpa que não é necessária. Você estava falando, eu penso que um dos segredos da maternidade, e como pessoa, você leu esse texto no começo, é não andar ansioso e receber a paz. Então, para mim, o segredo é fazer a revisão da mente do dia e eu deitar em paz na cama. Sim. E poder dormir sem qualquer peso de, será que eu não pedi perdão para alguém? Será que eu não podia ter falado alguma coisa? Já era. E o que eu não controlo o comportamento do outro. Sim, eu não sim. posso controlar. Mas aquilo que eu puder recalcular, eu farei daqui para frente. E é para hoje. É por hoje. Não dá para planejar a vida toda. Não dá para planejar quem seus filhos serão. Não dá para planejar se seu marido vai estar amanhã. Sim. E nem se você estará viva. O que Deus te concedeu, e a mim também, é só o hoje. E é preciso se apegar ao hoje com confiança e paz. E viver intensamente esse hoje. Pronto. Eu penso muito na questão de você fazer o seu melhor hoje. Então, hoje eu vou fazer o meu máximo, né? Pelos filhos, pelo marido, por mim, né? Pelo meu trabalho. Então, hoje eu faço o meu máximo. Amanhã será um novo dia. Não é verdade? Agora, uma coisa que você disse, Ivy, que é bem importante, que eu acho a gente, de repente, pontuar aqui, em relação de que você disse que você precisa de um momento só com você. Mas o Douglas sabe disso. Porque eu disse isso pra Então, ele. porque homem, pais, Isso. não tem bola de cristal. Isso que eu ia falar, Entendeu? Nem toda mulher é comunicativa como a Ivy. Mas a aí eu gente tenho uma precisa. dica, calma. Não, mas aí eu tenho uma dica que entre as amigas a gente desenvolveu. Está aí o negócio. Às vezes, e isso eu quero tratar de forma especial porque eu sou profissional da área. Ainda encontro hoje muitas mulheres dentro dos seus lares constrangidas na comunicação em relação aos seus esposos. E eu não estou dizendo que você deve chegar e impor, cada um tem sua forma.
Por exemplo, o Douglas diz assim, que ele não gosta de brigar comigo. Que ele fala assim, não, se for pra falar, você ganha tudo. Você tem fundamento pra tudo. E ele, que é um perfil mais introvertido, ele fala, tá bom, amor. Tá bom, amor. Aí ele sabe que quanto mais tá bom ele diz, Priscila, mais irritante é pra mim. Porque aí mais piora. Porque eu quero, não, mas eu quero saber a sua opinião, eu não quero. Então eu achei um modus operandi. Tô falando, abrindo aqui no ambiente seguro, encorajador, onde nós nos calibramos. Quando é importante eu colocar algo pra ele, eu escrevo. Porque quando eu escrevo, dependente de eu ser boa na comunicação verbal, eu posso ser boa, mas eu firo mais. Então, quando eu escrevo, eu penso 2 vezes, ainda mais na minha profissão, que eu sei que há uma responsabilidade naquilo que se escreve. E aí eu sei escrever como eu me sinto. O que eu não gosto e não o que ele fez ou o que ele deixou de fazer. E aí, pra ele, o que é muito bacana, tipo, o resultado lá em casa. Eu tô falando da minha experiência. Nossa, no outro dia a pessoa mudou. Parece que tudo o que eu queria o Senhor transformou, Priscila. Porque ele entendeu, sem isso elevar a um nível de discussão. É preciso oração e maturidade, mas por que eu estou falando isso? Porque eu trabalho nessa área jurídica, onde um dos maiores motivos de divórcio das famílias é a falta de comunicação. É a questão financeira, mas a falta de comunicação. Então as pessoas às vezes olham e dizem assim, não, mas eu não falo como você. Mas será que falou em algum momento? Será que se posicionou? Será que se omitiu a vida toda sob pena do outro pensar, mas você nunca disse que isso era importante? Por que agora mudou? Você mudou? Não, eu sempre fui essa, que eu nunca quis te dizer. E isso é muito ruim. É preciso no Senhor pedir sabedoria. Sabe por quê? Aí eu vou para um tema que, se depois ela quiser, ela pode tratar no podcast. O grande desafio da violência que existem nos lares, as pessoas pensam que é a violência física. Mas antes da violência física, precede a violência verbal, a violência psicológica. Emocional. E as crianças, ela pode explicar depois, elas não ficam do lado da vítima. Elas admiram o algoz. Porque elas odeiam a vítima que se omite. Elas odeiam a vítima que se torna passiva. Então, aqui, o meu apelo para as mulheres é: mulheres, ponham amor nas minhas palavras, mas aprendam a se comunicar com amor e responsabilidade. Encontrem estratégias e busquem ajuda. Sim. Porque se você é levada ao limite, você é capaz de fazer outras coisas que você sai do seu domínio e sai fora da vontade do Senhor. Então é preciso buscar sabedoria para se comunicar. Se você não consegue chegar nele, você pode dizer, mas Velize, ele é estourado, ele não me escuta. Busque uma testemunha, busque ajuda terapêutica, escreva, trace formas, mas pense nos seus filhos. E porque faça eles estão acontecer, vendo. né? E faça acontecer. É. Porque depois a maternidade é ruim, entendeu? E assim, cada dia parece que são anos, né, na vida de uma criança. Uhum. Então, quando você toma uma atitude de ser diferente com o seu marido, de você comunicar melhor o que você pensa, o que você quer, rapidinho as crianças já absorvem. E para o mal também, rapidinho Sim, elas já sim. ficam, né, refletindo a ansiedade e tudo mais. E é que assim, a gente tem um mau hábito de achar que os maridos sabem, né, das Não, eles não coisas. sabem. Então, a gente precisa realmente escrever, né, Ivy? Escrever. Eu tenho várias amigas que, quando iam terminar o namoro, elas falavam, como eu faço? Se eu não falo como você, eu falei, escreve. E leva para um lugar público, e tá tudo bem. Porque assim não sai, quebra, e você elenca os pontos principais. E seja gentil. Afinal, essa é uma maneira de você trabalhar a sua mente. E você ser responsável no que você vai comunicar. Comunicar não é o que você fala. É realmente também aquilo que a pessoa vai entender. Então, seja intencional. Ive, essa questão que você disse sobre a comunicação dentro da família, ela é muito importante. Como eu já havia falado anteriormente, na realidade, nem o marido, nem as crianças, nem nós temos bola de cristal, né? Então, a gente precisa se comunicar da melhor forma possível. Eu quero falar com vocês nesse momento, queria que vocês falassem sobre essa comunicação com os nossos filhos, porque às vezes a gente espera tanto deles, mas a gente também não se comunica adequadamente, né? Em relação aos propósitos que nós temos com a vida deles, como que a gente pode deixar isso claro para os filhos? O que você diz, Nani? Então, Thelma, eu acho que isso que você falou é muito importante, assim, porque às vezes a gente menospreza a capacidade das crianças de entenderem coisas complexas da vida, né? Então, qual é o nosso propósito aqui? É uma pergunta complexa para qualquer adulto, né? Mas você vai plantando sementinhas, né? Claro, cada família de acordo com seus princípios. No caso nosso aqui, né? Princípio judaico-cristão, né? Então a gente usa os princípios bíblicos. Esse é o nosso norte. Então a gente, desde pequenininhas, desde que elas são pequenininhas, a gente fala para elas de onde que elas vieram, quem as criou,
que nós sonhamos com elas, esperamos, amamos elas, mas que o Criador também, né, pensou nelas. E eu amo enfatizar, meu marido, eu brifo ele quando ele sai com elas, porque a gente tenta, né, todo mês, cada uma sai sozinha com o papai. E aí a outra fica comigo em casa. Que legal. E esse momento é um momento que eu invisto muito na questão delas crescerem meninas delicadas, meninas que são amadas, sabe? Então, enquanto o pai tá lá saindo com ela, então, né, dá florzinha, abre a porta do carro, conversa, e eu brifo ele o que ele tem que falar. Eu falei, amor, você precisa falar que ela é especial. Você olha no olho dela e fala, ela é muito especial. Porque daí a gente leva a barra também, né? E aí E aí a outra que tá em casa comigo, a gente vai fazer coisa de menina. A gente vai tomar chazinho, a gente vai cuidar do cabelo, a gente vai fazer, sei lá, fazer uma escova, a gente vai passar uma coisinha bonitinha aqui na unha, que geralmente eu não deixo, mas nesse dia a gente faz. Sabe, assim, coisas de Ter prazer em ser menina e mulher, né? Exato. E essas coisas, assim. Então, e qual o propósito, né? É nessa hora que, na brincadeira e nesse momento, que a gente vai lançando essas sementinhas. Qual que é o propósito delas nesse mundo? Sabe? O nosso propósito, pra gente ser feliz mesmo, que tudo que a gente quer é que eles sejam felizes, só serão felizes se eles servirem. Então, assim, o propósito delas nesse mundo é servir. É servir com os dons, com os talentos, né? Para onde vai depois? São coisas complexas. E aí você vai colocando, né? Que lindo a isso. sementinha. Eu tenho um tio que eu cresci vendo ele dizer para as minhas primas: você nasceu para louvar a Jesus. Papai te ama e você nasceu para louvar a Jesus. Eu achei isso tão lindo e gostei tanto do resultado disso, assim, de hoje elas são moças já. E eu trouxe compositora isso. E canta lindamente. Isso. Louva Jesus no sentido literal. Literal, exato. com a vida dela. Eu achei isso tão lindo e trouxe pra mim quando eu me tornei mãe. E toda vez que a gente tá levando as crianças pra escola, tem dias que sou eu, tem dias que é o meu marido. Quando sou eu falo, quando é ele também. Mas eu sempre falo que a gente tá chegando ali na escola. Mamãe ama vocês e vocês nasceram pra louvar a Jesus. Que lindo. E às vezes eles já repetem rápido, porque querem sair logo do carro. Nasci pra louvar a Jesus. Né? Mas eu falo assim, do jeito deles, vai ficando na cabecinha, né? E já é um sentido pra vida deles. Eu quero que eles tenham isso muito, muito fixo aqui na cabecinha. O propósito do nascimento deles foi pra louvar a Jesus. O Criador fez tudo que é criado pelo Senhor é pra adoração, né? Cada um de nós que fomos criados pelo Senhor é para adorá-lo, né? Então, independente do que eles escolherem como profissão, de como vai ser a vida deles, que eles lembrem-se disso, né? De que eles nasceram para louvar ao Senhor. Você vai inculcando o propósito na vida do filho, né? Olha só. Olha só, novamente o poder das palavras e a questão da comunicação. Como a palavra de Deus diz que o poder da língua é para a morte ou para a vida. Sim. E como é importante desde a infância, nesse ato de moldar, nessa atribuição divina que Deus compartilha conosco, nós termos a consciência de que o que dizemos e prolatamos para os nossos filhos moldarão quem eles serão. Sim. Então, eu já li tanto sobre isso, porque lá em casa, a Sara sabe que se ela derramar as coisas ou deixar cair, não tem problema. E às vezes eu fico brava comigo mesmo, falo, ai, caiu. Ela, não tem problema, mamãe, é só limpar. Porque ela aprendeu desde a infância a dar soluções como nós apresentamos. Então, dizer que ela é amada por nós e que ela é amada por Deus, isso faz a diferença. Eu vou contar uma experiência que aconteceu na sua casa. Eu não sei se ela vai lembrar, no aniversário da Giovana, filha da Pri, a Sara foi convidada. E aí a Sara não queria entrar logo no brinquedo. E aí o pessoal que estava lá no futebol de sabão começou a gritar, Sara, Sara. Inclusive o Henrique, que é pastor da Sara. A Sara ficou olhando. E aí estava a mãe da Pri, os seus pais estavam lá. O seu pai e o pai do pastor Henrique perguntaram, Sara, você sabe por que eles estão te chamando? Aí sabe o que ela respondeu? Porque eles me amam. Aí eu olhei e falei, minha filha de Deus. Eu falei, eu fiquei feliz. E ao mesmo tempo eu falei, nossa, mas por que eu fiquei feliz? Porque ela tem noção que ela é amada. Mesmo que não tenha sido por isso que ela estava sendo chamada. Mas é claro que é, né? Mas eu falei, filha, eles estão te chamando para entrar no brinquedo. Ela, agora eu não quero. Eu falei, filha, era para isso. Não, é porque eles me amam. Por que eu estou compartilhando isso? Porque, de fato, os nossos filhos, uma boa parte do que eles serão e se tornam é por conta do poder das nossas palavras. Isso é muito forte.
é muito forte e muito sério, porque você constrói ou destrói a autoestima de uma criança com o que você fala. Porque quando você disse isso, que você derruba, então a Sara fala assim, não, tem problema, é só limpar. Gente, isso é uma atitude tão simples e são palavras tão simples, mas quando uma criança derruba e a mãe fala assim, de novo, tinha que ser você, né? Só podia ser você. Gente, isso Presta mais atenção, você é desatento, né? Ou a criança não aguenta mais o que está no prato, tá, Thelma? Porque a questão, a Pri pode me corrigir, mas eu li e estudei muito sobre isso. A questão da alimentação está ligada à questão também sexual. E, posteriormente, tanto o que a criança coloca para dentro, como a forma como ela defeca, vai dizer muito sobre as opções que ela fará no futuro. Então, a maneira como os pais tratam com a limpeza, com os alimentos desta infância, trará consequências no futuro. Você tem que comer tudo e a criança não pode falar nada. Ela vai aceitar tudo e não terá coragem mais à frente de fazer opções, porque ela não pode ser obrigada. Ela é obrigada a comer aquilo que nós escolhemos dentro do que a gente selecionou. Mas o tanto quanto tem a ver também com a questão da escolha e da forma como eu prolato palavras para ela. A maneira como a criança é tratada no banheiro, no banho, tudo isso, Thelma, Como você escova o cabelo da criança. Isso né? constrói a Com carinho ou atitude com dela muito como menina ou como menino. Como ela é tratada, se com amor. A Sara já me perguntou muitas vezes, na minha família, eu tenho tias e a minha mãe, e as minhas primas e a minha irmã, somos um grupo de mulheres na família, todas muito fortes. É assim que o pessoal diz, mas não, todo mundo chora, tá, Priscila? É frágil nesse sentido. Só que todas nós cozinhamos muito bem. Minha avó cozinhava muito bem. E aí, quando veio a Sara, eu queria também que ela cozinhasse. Então, quando ela começou a me ajudar na cozinha, ela falou assim, mas por que eu tenho que ajudar, mamãe? Falei, porque na nossa família existe um legado. Saber cozinhar é um ato de independência, Sara. E é um super prazer. Você poder ir e transformar os elementos. Hoje, quando eu vou deixar os grãos de molho para outro dia, coisa simples, o feijão, o grão de bico, ela fala, não, eu ponho, mamãe, eu ponho, eu quero pôr. Então, muitas vezes, o que parece obrigação precisa ter sentido e razão. Porque também pode ser muito da forma da educação que eu recebi. Porque menina ajuda em casa, você tem que ajudar. Isso fica um pouco mais desafiador, não é por isso. É porque ser mulher e poder servir é um prazer. Então, eu amo receber gente em casa e a Sara hoje usa disso pra mim. Sabe o que ela fala? Mamãe, quando ela chega da escola, ela fala aquela frase que você fala pras visitas. Aí eu, que frase, Sara? Aquela que eu tô esperando, ela fica esperando na porta. Sara, fica à vontade, a casa é sua. Ela gosta que eu trate ela como eu trato as visitas. Gente, outro ponto super importante, não é verdade? Porque às vezes a gente faz tudo pra visita e nada pra família, não é verdade? As crianças observam tudo. Observam melhor tudo. Prato, a melhor toalha, Aham. melhor roupa, tudo presente. Por isso que eu amo a mesa posta da sexta-feira, sabe? Aquela questão de você colocar na sexta-feira só pra você e pra sua família ali, né? Marido e filhos, É um carinho. a melhor toalha, o melhor prato. Os melhores talheres, os copos e tal, e fazer uma coisa simples para comer, não precisa ser nada sofisticado, né? Mas tá ali, né? Você acolheu a sua família de uma forma linda, na verdade. Isso tudo tem a ver com os propósitos que nós queremos desenvolver na vida dos nossos filhos. Eu amo essa palavra, propósito, porque eu acho que isso faz toda a diferença, não é? Então, eu acho que esse é um momento para nós aqui, né? Nós quatro aqui, pensarmos nos nossos propósitos e também para as pessoas que estão nos ouvindo, né? Qual tem sido o seu propósito como mãe, né? O que você quer passar para o seu filho? O que você quer que ele interiorize da sua vida? O que ele vai levar, né, da sua casa? Quais serão os melhores momentos, as lembranças? Essa questão de você fazer com que tenham memórias afetivas, né, que façam a diferença na vida deles depois de adulto também é super importante. Então, são detalhes, né, na nossa vida. E eu gostei muito dessa questão do marido sair com uma filha, você ficar com a outra filha, não é? E como seria importante se as pessoas fizessem mais isso? A gente precisa ter tempo de qualidade com os filhos, né? Para desenvolver a feminilidade da menina, desenvolver a masculinidade do menino. Isso tudo é muito importante nos dias que nós estamos vivendo, né? Posso fazer um comentário, Thelma? Claro. Que a Ivy comentou, né? Ai, derrubou e tá tudo bem. Isso me leva, assim, isso me trouxe um gancho para um lado, assim, que às vezes da permissividade, que não é o caso que você trouxe, não é. Mas hoje em dia, às vezes a gente vê pais e mães
que estão tão cansados da rotina né, que nos engole, que eles não se colocam como a última palavra da casa. Eles não se colocam. A mãe é a rainha do lar, e ela de fato é. E não... Exerce a autoridade. Não exerce isso. E quando não exerce isso, e não é autoritarismo, é guiar os filhos. Você vê as crianças assim ficando irritadas, testando e os limites. E por quê? Porque uma criança que não tem os limites e não tem uma autoridade cuidando dela, ela se sente insegura, carente, perdida. Elas pedem limite. Elas pedem, elas querem. Então, às vezes, uma criança, a mais desafiadora de todas, é a que mais precisa de amor e carinho e limites. Então, por isso a importância de você ter regras e consequências. Né? É por isso a importância de ter princípios. Se a família tem princípios, aí já fica mais fácil. E em cima dos princípios, cria poucas regras. E aí, as consequências se essas regras forem quebradas. Porque é assim que Deus nos Amor com trata. limite e limite com amor, né? Exato. Não, e pra quem nos escuta, o tempo ainda é hoje, Thelma. Sim. O tempo ainda é hoje. Não Enquanto importa a as idade. pessoas estiverem vivas, é tempo de recalcular a rota e fazer diferente. E não importa a idade dos filhos. Talvez seja o momento para uma mãe que já tem os filhos criados de chamar esses filhos e de pedir perdão, talvez porque ela tenha sido mais permissiva, de convidar para apresentar princípios ou de refletir e mudar a rotina do lar. O tempo ainda é hoje. Essa frase é da minha mãe. Eu gosto tanto, Thelma. Porque senão quem nos escuta vai falar assim, mas meus filhos já cresceram, já passou. Eu fui permissiva, agora não dá mais. Não, o tempo ainda é hoje. Chama os teus filhos e mostra amor com limites, porque Deus está atrás de mim enquanto eu estiver viva. Aí, viu? Isso foi muito especial você tocar, sabia, nesse assunto, porque assim, a gente precisa fazer as coisas acontecerem da melhor forma possível. Então, um pai, uma mãe que nunca falou que ama, o tempo ainda é hoje. Pra falar que ama, que nunca deu um abraço, o tempo ainda é hoje. Amei essa frase, né? Pra pedir perdão, o tempo ainda é Nesse hoje. processo de buscar crescer, de melhorar, você pode ser que aconteça de uma maneira desajeitada. E tudo bem. E tudo bem se for meio desajeitada as suas primeiras demonstrações de carinho, de afeto, de aproximação. Tudo bem, um dia isso vai ficando cada vez mais Mas Até o seja natural. rejeitado, né? Com certeza. Vai desajeitado, mas vai, né? Isso aí. O E tempo mesmo que ainda é tenha hoje. sido... Porque às vezes o filho não está acostumado a ver aquilo, né? Então, a primeira vez pode até rejeitar. Mas persista, porque... Mas é hoje que ele vai ver. Exato. É hoje que ele vai perceber. E quem não gosta de um Encarar ato a de carinho, diferença, né? De entendeu? amor. O tempo ainda é hoje. Isso é muito importante Amém. para as pessoas não se apegarem ao passado e ficarem também não só angustiadas, mas quem muitas vezes se apega ao passado e vive por aquilo que não conseguiu realizar, a pessoa se torna também desagradável, Thelma. E se tem algo que eu aprendi na palavra, é que eu preciso ser o bom perfume de Cristo e não causar o efeito repelente. Sim. Como mãe, tudo bem? Porque uma mãe que exerce a disciplina, ela não pode causar o efeito repelente. Ela precisa continuar sendo o apego seguro do vai e volta que meu filho sabe. Sabe algo que eu tenho com a minha mãe que eu acho maravilhoso, aos 43 anos, eu não vou esquecer, quando eu fui pra minha lua de mel. É assim, é a abertura que eu tenho de conversar com ela e de contar todas as coisas. E minha mãe é uma pessoa séria. Pra quem não conhece, ou conhece a Raquel Fonseca, sabe que ela é séria e pode olhar pra ela e achar que ela é até brava. Mas ela, com a autoridade dela, e ela nos criou. Meus pais são divorciados. Mamãe nunca fez o papel de pai conosco, mas a mamãe nos criou com uma abertura excelente de diálogo. Isso foi importante pra mim e é até hoje, porque eu conto as coisas pra ela e hoje, num outro nível, falo: por que você não me contou que a maternidade seria assim? Ela: você não ia querer saber antes, filha. Você precisava viver. Isso é sabedoria, Ai, entende, Thelma? demais. O tempo ainda é hoje. É isso que eu penso. Ai, muito lindo, viu, essa parte da gente ter essa certeza que dá tempo de ser feliz, de amar, né, e de pedir perdão e de refazer a vida da família, porque é o que a gente tem de mais precioso aqui nesse mundo, é a nossa família, né, então a gente tem que buscar essa assertividade, não é verdade? Eu sei que a gente fala para famílias totalmente diferentes,
né? Cada família é única, mas o tempo ainda é hoje, né? Para você ser feliz, para você amar. Olha, de fato, eu queria ficar aqui mais um tempão falando com vocês, porque tá muito gostoso, né? A gente tá aprendendo e trocar ideias e entender o que uma faz, a outra também faz e a gente também pode fazer. É muito gostoso, né? A gente cresce com isso, não é Vou verdade? investir no sofá lá em casa. Até a conversa do sofá, o momento do sofá, mas, gente, o sofá tá meio obsoleto lá em casa. É verdade. Thelma, o que você fazia? Você não contou. O que você fazia? Alguma Ai, coisa? gente, a gente fazia uma coisa muito legal, sabe? Que ficou marcado na memória das meninas. Nós tínhamos o Dia da Família. Então, o Dia da Família na nossa casa era na segunda-feira. Então, eu trabalhava, né, na escola na época, e a segunda-feira é a folga do pastor. Então, a gente escolheu esse dia para a gente se unir mais. E esse Dia da Família, o que acontecia? Era muito gostoso. Então, era uma comida diferente que eu chegava do colégio e o Elias já tinha preparado. Ou então, a gente ia os 4 andar no nosso bairro, porque às vezes no bairro você só passa rapidamente, né? Mas você não anda, você passa ali de carro. Então, a gente ia andar, a gente ia observar o bairro, a gente ia fazer um passeio ao shopping, ia pro parque. A gente amava ir aos parques, né? Então, o parque sempre foi a nossa paixão. Então, segunda-feira, muitas vezes a gente foi ao parque, levava alguma coisa para comer no parque. Cada dia a gente inventava alguma coisa e era muito legal, porque ninguém marcava nada naquele dia. Não, hoje não posso, é Dia da Família. Não, hoje não dá. Ah, segunda-feira não. Segunda-feira a gente não tem como abrir essa exceção. Então, tanto Elias como eu e as meninas também. Então, era muito especial. Então, isso ficou na memória dela, sabe? E é muito legal a gente ter, assim, um momento para valorizar as pessoas que estão ao nosso redor, que são as pessoas mais importantes, na verdade. Porque quem faria o momento da família para as minhas filhas, se não fosse eu e meu marido? Aprender a ter prazer na família. Na família. Já que a família hoje se tornou obrigação. Precisa ser planejado, intencional. Ah, é muito bom, não é? Fortalecendo laços, né? Fortalecendo os laços, algo que não pode ser perdido, que implica em investimento de tempo, o dom precioso. Né? Eu fico feliz com esse podcast que nós estamos gravando aqui, porque deu para perceber que a maternidade é muito mais leve do que a gente pensa, que tem momentos muito mais felizes e que a gente pode transformar essa maternidade. Pode falar, Pri. Não, desculpa, pode falar. Tá, e a gente pode transformar essa maternidade que no começo ali, né, aquele momento que você pegou aquele teste, você viu que você estava grávida, falou, meu pai, agora o que eu vou fazer da vida? Mas a gente conseguiu entender aqui que é possível, sim, a gente ser feliz, a gente refazer a nossa vida, que era só aquela parte sua de mulher, né, agora de repente você é a mãe, tem alguém que saiu de você que você tem que dar conta, a gente entendeu que Deus nos capacita, né, capacitou você, Ive, você, Nani, capacitou você, Priscila, me capacitou, porque quando a Camila nasceu, que é a minha filha mais velha, eu falei pra minha mãe, o que eu vou fazer agora? Eu não sei ser mãe. A minha mãe falou, fica calma, eu também não sabia, entendeu? A mãe falou, um dia de cada vez. Foi o melhor conselho para aquele dia. Minha mãe falou, eu consegui, você também vai conseguir. Minha mãe foi muito assertiva, sabe? Ela falou isso pra mim. Então, eu acho que a nossa conversa foi uma conversa, assim, leve, né? E foi uma conversa que deu para perceber que dá, assim, pra gente ser feliz e que a gente erra, acerta, a gente constrói, a gente tem sonhos, a gente tem propósitos, não é verdade? Não, a maternidade dá certo. Eu penso que é isso. É. A maternidade dá certo para quem decide ser mãe. Entendeu? Tem uma frase que é muito... A Nani até comentou, maternidade é padecer no paraíso. Gente, eu gosto dessa frase, mas eu acho tão interessante porque ela é usada de maneiras diferentes. É verdade. Ela é verdade em toda ela. É padecer e é paraíso. Mas você escolhe a ênfase que você vai dar. Uhum. Você escolhe se você vai dizer, é muito gostoso, mas... Ou, olha, é difícil, mas... Olha a diferença, entendeu? Você escolhe se você vai enfatizar o padecimento ou o paraíso. Isso daí vai da sua percepção e é um tanto de autoconhecimento também, né? E do quanto você quer que a vida seja boa e leve pra você. Exato. Porque você pode focar em tudo que é ruim, que a vida existe, mas você pode focar no bom da vida, não é verdade? Trocar experiências nesse sentido, pra ver que é compatível e que você não está sozinha. Porque às vezes essa mãe que nos escuta se sente sozinha e fala, eu tô sofrendo tudo isso. Tem mais gente, vai passar. E vai dar certo. E vai dar certo. Né, aqueles momentinhos de você... nenenzinho põe a mão quando tá amamentando, cabecinha de bebê encostado. Gente, são tantos momentos e cada fase com a sua delícia, né?
Então, que a gente consiga dar essa ênfase mais ao paraíso da maternidade, né? Ai, com certeza, Não né? apenas no Dia das Mães, mas no ano inteiro, né? Porque eu gosto do paraíso. Eu gosto do paraíso, eu gosto da felicidade, eu gosto de ver o mundo cor-de-rosa. Eu falo sempre, né? Eu nasci para ser feliz. Deus me fez assim. Então eu gosto de ver o lado positivo, sabe, da vida. Eu acho isso muito bom. Meninas, vamos terminar então esse momento, mas a gente não vai terminar fazendo um tchauzinho assim, tá? A gente vai terminar falando mais algumas coisas de uma forma rápida. A gente vai fazer um bate-bola aqui, tá bom? De mãe pro filho. Então, aquilo que você quer pro seu filho, aquilo que você sonha pro seu filho, né? Enquanto mães, nós vamos então fazer assim, eu vou fazer algumas perguntas e vocês vão respondendo aleatoriamente ou em sequência, tá bom? Sem Sim, muitas tá bom. regras para esse Nos momento. arrumamos na Tá cadeira, bom? vai. Isso, estão Momento da preparadas? prova. Isso aí, vamos lá. Muito bem. Uma cena engraçada. Eu vou contar? Pode. Quando a gente chegou com a Sara da maternidade, tudo eu escrevia pra Patrícia, pediatra. E aí eu lembro que eu fui trocar a fralda dela e o Douglas veio e a gente viu, assim, tipo, um cocô muito estranho, escuro. Eu fiquei desesperada e falei, Patrícia, eu tenho que levar ela pro hospital, porque eu acho que ela tá com diarreia. Patrícia, não, Ive, isso é um mecônio, é super normal. E aí a Patrícia tem uma frase que eu digo pra ela, que eu vou escrever um livro sobre a maternidade. Ela, Ive, está tudo normal. É assim mesmo. Falo, Patrícia, tudo é normal? Ela, tudo é normal. E o Douglas ficou nervoso, eu também, mas não era nada. Era normal, entendeu? Antes fora do que dentro dela, né? É melhor. É isso aí. Bem, um momento marcante. Eu vou falar. Pode. Quando a Sofia mais velha chegou no quarto da maternidade para conhecer a Sara, bebezinha, recém-nascida. Ai, foi muito lindo. Porque a reação dela foi assim, criança é muito espontânea, né? Ela foi correndo e de repente ela parou e parece que ela estava em câmera lenta, assim, para ter todo o cuidado com a bebezinha. E não sei quem registrou, eu preciso lembrar quem foi, mas a bebê pôs a mãozinha assim, involuntária, né? Foi, na verdade, um gesto, né? O bebê não para com o bracinho ali. E aí a Sofia, mas ela segurou na pontinha, então as duas seguraram assim a mãozinha. Foi muito lindo, Muito foi muito marcante. lindo. E assim, tem o registro, sabe? No coração, na memória, tem a foto. Ai, Que foi lindo. gracinha. Eu tenho um momento marcante também, Qual é, Pri? recente. Quer dizer, vários, né? Mas assim, um que me veio aqui agora ouvindo a Nani. Na virada do ano, nós estávamos de férias, e aí alguém comentou com as crianças assim, o que você faz, essas brincadeiras, né? Nada, brincadeira. O que você faz meia-noite na hora dos fogos é o que você vai fazer o ano inteiro. Eles ficaram com aquilo na cabecinha. E aí, na hora dos fogos, a gente estava na praia de férias, e na hora dos fogos, quando eu olhei para os dois, assim, os dois estavam abraçadinhos, assim, de novo. Ai, que coisa linda. Eu fiquei assim, ai, Senhor, conserva assim mesmo. O ano todo. O ano todo. A vida. Pra mim foi um momento muito fofo, né? Ai, Mãe que com tá certeza. criança é aqueles tapas e beijos, né? Mas pra mim foi muito fofinho aquele Que momento. lindo. Valeu. Uma tristeza. Quando a Sara foi internada com 6 meses, ela tinha 5 meses e meio, com bronquiolite em São Paulo e ficou na UTI por 7 dias. Nossa, eu morei ali, aquele momento mudou a minha vida. Eu tive a oportunidade ali de testemunhar na UTI, entreguei livros para todas as mães, orei com todas as mães, mas eu lutei pela minha filha em oração e em ação também. Estive ali ao lado dela, porque os médicos vinham, queriam naquele momento entrar com leite de fórmula. Falava, não. Peito vai dar conta em oração. Fazia assim, deixa eu continuar amamentando. E valeu a pena. Então, foi uma tristeza muito grande, mas foi um momento de grande, assim, confiança em Deus do momento que eu entreguei minha filha. Porque eu não sabia se ela ia viver. Sim, posso imaginar. Uma saudade. Quem vai falar da saudade? Ai, bebezinhos, né? Ai, Olha, eu não sabia que eu ia sentir Tico. saudade dela amamentando, sabia? Porque quando eu amamentava, eu achava que era uma renúncia muito grande. Mas depois que aprendeu a comer, eu vi que tudo é mais complexo. Então eu sinto saudade dela, assim, da amamentada. praticidade. Porque eu podia ir pra qualquer lugar, levava ela comigo e ela tinha tudo. Sinto saudade. Ai, eu sinto saudade das palavrinhas erradas, assim. A gente sempre corrigiu, né? Quem conhece sabe que elas falam perfeitamente, mas... Ai, que saudade de quando falava errado. É tão bonitinho, engraçado. Sim. Toda fase da saudade, né? Difícil assim, verdade. eleger alguma coisa. Acho que Uma comida preferida? Macarrão. Tanto é que com 2 anos ela comeu macarrão no café da manhã. E a gente tem esse vídeo gravado, ela pronta no sábado, pra ir pra igreja comendo macarrão, Thelma. Com 2 anos. Não me esqueço. os meus
Giovana miojo, com certeza. E o Pedro Henrique, Macarrão. comida japonesa. Não, e é até engraçado, porque, olha só, cabe uma historinha bem rápida. Ela, mamãe miojo. Aí vira e mexe, assim, agora eu bani, assim, não, quase não tem dentro de casa, já me converti. Mas ele começou a observar isso e ele ficou assim, um dia ele chamou pra mim, falou assim, mamãe, por que sempre tem a comida favorita da Gigi e a minha não? E eu, ai, gente, eu não tô... Não é porque a favorita, é porque em 1 minuto você resolve o negócio. O que tem dela é mais fácil. Dela é mais fácil. O Pedro, a comida japonesa, sem dúvida. E a Gigi miojo. Lá em casa, no momento, empadão de palmito a mais velha, mas varia. Já foi macarrão. Sim. E a mais nova é melancia imbatível. Ai, então ela faz parte do meu time. De manhã, à tarde e à noite. Se eu der... No aniversário dela, de 4 anos, foi um bolo de melancia. E ela ficou muito feliz com o bolo de melancia. Lindo. Que bonito. Um carinho. Que eu faça nela. Que ela gosta. Ai, ela ama à noite, quando ela vai dormir, que eu faço massagens no pé dela, nos 2 pés, na barriga e nas costas. E tem que ser nessa ordem. Se eu mudo, ela fica brava. Porque ela é analítica, detalhista, sistemática. Lá em casa é massaginha nas costas. Massaginha nas costas com a unha, assim. Ai, tem que fazer. Mamãe, minha massaginha. Gigi ama carinho, ela gosta de dar e receber carinho. Pedro também, mas a Gigi, ela é mais do carinho, assim. Mas não tem nenhuma região específica, assim, E uma mania? Dela, pegar na minha orelha. Quando ela tá com sono, cansada, quero a mamãe. Até hoje. Pega na orelha e não para. Olha aí. A minha mais velha é mexer no cabelo enquanto toma alguma coisa. E ela gosta de tomar no canudinho. E o que me lembra muito é a fase oral, né? O mamar, porque é toma no canudinho e mexendo no cabelo. Não tem mais o mamar e o cabelo da mãe. Sim, Então ela transferiu pro canudinho e o cabelo dela mesmo. E a mais nova, ela treme de alegria. Sério? Treme. Então ela vem mostrar alguma coisa, um desenho que ela fez. Olha, eu fiz esse desenho. Aí enquanto ela tá mostrando, ela tá esperando a tua reação, ela treme assim, tipo, não treme, filha. Ela não fica tremendo dela, mas eu tô feliz. Ai, eu não acredito. Não precisa tremer. E o tempo todo, várias vezes ao dia. Eu falo, tremor de felicidade, pelo menos. Sim, com certeza. Olha, gente, eu tô assim... Eu pulo essa, não tô Tá, conseguindo vamos pensar em lá. nenhuma mania dos Não, pula, tá ótimo. Uma viagem. Ai, quando nós levamos ela a Gramado, passamos o Natal lá. E a primeira vez que ela viu neve no Parque da Neve, né? Nossa, a alegria da menina eu nunca vi na minha vida. Ela pegava assim e falava, mamãe, a neve. Foi muito emocionante. Foi bem bonito. E a gente fez Foi a primeira vez que a gente não fez festinha de aniversário. A gente fez um combinado que seria uma viagem em família. E acabamos indo por conta de compromissos do meu marido, a gente teve que mudar o nosso planejamento, a gente queria ir para um lugar super bacana e acabamos indo para um lugar assim, nossa, foi o que deu, sabe? Assim, e nós dois estávamos meio chateados, a gente estava até um pouco envergonhados até, assim, de levá-las lá. Pensa que é a viagem que essas crianças mais amaram e é o que elas falam até hoje. É assim. Que tinha um brinquedo diferente lá na piscina e choveu e a piscina era morna e estava chovendo e inesquecível, elas falam até hoje e pedem pra voltar lá. Olha aí. Então, assim, acabou sendo pra nós também, né? Porque é isso, a gente quer a felicidade deles. Pra mim, ir pra praia, a gente sempre passa as férias no Espírito Santo. Ai, que delícia. É distante daqui, a viagem é meio longa de carro, mas já começa aí, né? Já entrou no carro, já a aventura já começa. E é um momento em família muito gostoso, eles gostam muito, a gente vai junto, assim, rindo, conversando, e é um momento sempre muito gostoso. E os dias lá também, é quando a gente desliga de tudo e se curte, assim, de um jeito muito gostoso. Que delícia. Então, tenho certeza que para eles e para nós também são momentos marcantes, assim, essa nossa viagem que a gente faz todo ano. Uma surpresa. Que nós tenhamos feito, quando ela tinha, assim, nem 2 aninhos, eu não vou esquecer a cara dela, o semblante, quando ela estava vindo do quarto na casa da minha mãe e o Douglas tinha comprado para ela uma bicicletinha e a gente tinha posto uma toalha em cima. E quando ela viu, ela ficou toda surpresa, chegou perto, tirou, ficou muito feliz, dava palminhas e eu fiquei assim emocionada em ver a reação dela. Uma coisa que era simples, uma bicicletinha. As minhas acho que foi também nesse episódio do aniversário, que a gente não fez festa com os amiguinhos pela primeira vez. No dia do aniversário dela, esse episódio da piscina foi no domingo, e aí no aniversário dela, na quarta-feira, a mãe não se aguenta, né? Precisa ter bolo, precisa ter
né, vela, apagar vela, tem que ter. E aí eu saí correndo fazer o bolo de melancia. E foi nesse... E aí ela chegou da aulinha, chegou da escola com a mais velha junto, e aí a mais velha que viu primeiro, inclusive, dela... Aí eu falei, quando ela chegou, ela falou, você fez uma festa pra mim. Então, assim, realmente é marcante. Bom, lá em casa, criança é engraçado, né? Às vezes você acha que vai super surpreender, né? Uma vez levamos uma bicicleta e tal, aí quando a gente entregou, sabe assim, aquela reação, que decepção. Mas eu me lembro quando eles ganharam um cachorrinho, a gente colocou debaixo da árvore de Natal, o filhotinho. E foi uma reação muito bonitinha, porque eles chegaram da escola e aí a Gigi, ela aflorou aquela coisa maternal dentro dela, assim, ela tirou o blusão, assim, da escola e colocou em cima do filhotinho, assim, pra esquentar, e foi uma coisa muito fofa, e foi uma felicidade. Buscou o pente dela lá no quartinho, começou a passar, foi uma delícia. E para terminar, um sonho. A gente conversou um pouco sobre isso, né? Sem alinhar. Quando eu olho para Sara, eu desejo que ela seja muito feliz. E quando eu digo muito feliz, é nos caminhos do Senhor, sob a base bíblica do que Deus tem para nós, que ela se realize em ser quem ela é e tenha poder decisório. E assim, ela dê conta das consequências das escolhas que ela fizer. Sim. Porque para viver nos dias atuais, é preciso que você dê conta de quem você é, das escolhas que você faça, para que você viva de uma maneira íntegra, entende? E as pessoas vejam as boas coisas que você pode fazer e glorifiquem o Pai que está no céu. Para isso é preciso que você saiba quem você é. Então eu desejo que ela tenha essa noção de autonomia, de felicidade à luz da palavra, mas que ela tenha noção de decisão e de independência humana, mas de dependência total em Deus, sabe? Sim. Para arcar com o que eu pensei em falar, você já englobou aí, né? Você já disse tudo, mas que elas sejam grandes no Senhor, sabe? Se elas forem grandes na carreira, bom também, mas que elas sejam grandes no Senhor, que Ele possa usá-las através da vida delas, que elas amem aos outros como elas se amam também. Então, assim, esse é o meu maior sonho. Que lindo. Faço das palavras delas as minhas. Meu desejo, assim, para as minhas crianças, eu oro por isso todos os dias, é que eles sejam tementes ao Senhor. Não de acordo com o que eles entendem como temor, mas segundo o que Deus pede na Bíblia, né? Tem um texto que eu gosto muito de falar, a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Que lindo. Eu desejo intimidade com o Senhor para os meus filhos, e o restante é resto mesmo, né? Eu desejo isso. Eu desejo que eles sejam amigos íntimos do Senhor. Amém. Que lindo. E eu desejo que o Senhor realize o sonho de vocês. Amém. Como mães. Desejo muito isso. Olha, eu quero agradecer muito a você, Ive, Nani e Pri, por vocês estarem aqui comigo neste momento onde a gente abriu o nosso coração, a gente falou sobre a nossa vida, né? O que acontece dentro da nossa casa para tantas pessoas. Mas é tão bom, né? A gente ter o que falar e poder falar para as pessoas, né? Daquilo que a gente vive, daquilo que a gente sonha. Então, muito obrigada. Que Deus abençoe vocês como mães. É uma delícia ser mãe. Eu falo sempre que foi o maior presente que Deus me deu, foi ter as minhas 2 filhas e agora também ser avó, né? Que delícia que é, muito bom, né? Essa questão da vida, né? É um presente de Deus. Então, que Deus abençoe vocês. Eu desejo também que Deus abençoe cada mãe que está participando deste momento, que vocês possam encontrar a força de vocês no Senhor. E agradeçam a Deus pelo privilégio de serem mães. E eu quero terminar da mesma forma que eu comecei. Eu quero terminar com a palavra do Senhor. Porque a nossa força vem da palavra de Deus, vem da ajuda do Senhor. E o livro é o mesmo, Filipenses, o capítulo também é o mesmo, capítulo 4, mas o versículo é o outro. É o versículo 13, que diz assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me dá força. A nossa força vem do Senhor. Que Deus abençoe vocês, que vocês tenham um dia das mães muito especial e muito abençoado. Aquela que o Senhor abençoa, abençoada será. É isso que eu desejo para cada mãe.